Parte 4, gente! Sim, meu, parte 4 de Resident Evil 7, estamos aqui no... 7? 8? Estamos aqui... Estamos aqui na fábrica do Heisenberg. Então, só bora, meus nomes. Então, bora então. Ethan Winters, bem-vindo. Não achei que você passaria por Donna e Monroe, mas você passou por coisa pior nos Estados Unidos, né? Eu gostei de você. Eu quero falar com você sobre a Rose e a Miranda. Pode vir. Relaxa. Não é uma armadilha. O que você tá planejando? Eu só sei que o Heisenberg quer alguma coisa comigo, velho. O Razenga. É, o Heisenberg quer alguma coisa comigo, cara. O que será que ele quer comigo, velho? Vai saber, né? Ele vai mano? dormir minha filha inteira? Ele- Se eu ver, eu quero. Ele vai estudar aí nessa fábrica, mano. Isso sim. O Drax vai ser moleque. Qual é, cara? Qual é? Aí a primeira coisa que acontece quando eu entro na fábrica é eu levo um cacete da porra aqui. Pois é, aí vai ser logo atrás. Aí. Vocês veem aí, né, gente? Como é que o negócio é aí no game. Isso parece uma garagem, cara. Se realmente não for uma garagem, né? Não abre. Enfim, galera, vocês estão assistindo aí pelo YouTube, essa live aqui na íntegra. Se inscrevam, gente! Sim, mas se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para mais notificações e comentem. E acesse os links aí na descrição das plataformas na Twitch e na Kik, gente. Sim, meus nóbregas. Meus Ai, nobregas. só bora, gente. Não usa o feedback. Tá difícil crescer nessa desgrama! Tá mesmo, meus nobres. Por que tá tão difícil, meus nobres? Ô, mano. Porra, eu toba. Tipo, o YouTube é com certeza o que a gente tem mais dificuldade de crescer, tá ligado? Só que, cara, se fosse só o YouTube, gente, aqui na Twitch, na Kik principalmente, tá ligado, pô? Já que na Kik às vezes vem do nada, Na Kik, pô, mano, sempre tem bote pra gente, tá ligado? né? Que merda é essa? Sua mãe. Mia? É, a mãe mira. Na verdade dói, né? Magneto. Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Droga, eu tô falando. Cala essa matraca! Foi mal. Senta aí. Onde bota a cadeira, meu? É, tá ligado? No pé do buraco pra ele sentar. O Ita faz o quê? Tá falando. Acha que isso é um jogo? Fui tapeado. Já mandei sentar. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Para ver se você é forte para fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria, e olha só! Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida! Pro caralho com isso! Eu tô me lixando pros seus problemas. Eu só quero curar minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda! Você e eu, Ethan. Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina para acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder. Última chance. Você não quer descobrir o que tem no buraco? Eu pago pra ver. O buraco E ele vai pagar pra ver o buraco, mano. Olha a bizarrice que vai vir agora. Vai ver a mãe do Draco aí, gente. A minha mãe doeu agora. Ah, pô, essa aqui.
Caraca, Draco. Esse bagulho top tem isso aqui. Gente, socorro, vou morrer. É engraçado com esse Magneto aí. É o Azenga, né? O Heisenberg. Uhum. Pô, mano, ele é uma mistura de Magneto com uma Helsing, pô. Pior que é mesmo, cara. É o estilo dele, tá ligado? Engraçado que Van Helsing caça vampiros, né, mano? E basicamente tem uma vampira aqui no meio da porra do negócio, sério. Que é Dimitrescu. É, tá ligado? Pra cá. Deixa eu meter bala. Isso é um lixão, cara. Fragmento de ferro, velho. Acho que só tem só isso aqui. Vou sair desse lugar lixoso. Opa. Enfim, cara. Pô, eu vou dizendo mais cedo, gente. Realmente crescer tá difícil, pô, tá ligado? Acho que é mesmo, cara. Pô, na Twitch, pô, a gente até que tem uma quantidade de pessoas, né? Só que aquilo, a gente cresce na velocidade de uma tartaruga, pô. A parte de tartaruga mesmo. É difícil, tá ligado? Na Kik, em sua grande parte, é bot. Tá ligado? Pior que é. Gente, literalmente, toda live que a gente faz aparece um ou mais bots aí no chat da Kik. Porque vocês não viram o chat da Kik aí na tela, gente. Não tá aparecendo na tela de vocês, mas... Inclusive, meus nobres, eu acho que depois de a gente zerar Resident... Na verdade, zerar Resident Evil 9, não. Quando a gente estiver jogando Resident Evil 9, acho que vamos fazer, gente, live no YouTube. Eu acho que vai ser mais fácil a gente pegar inscrito lá no nosso canal Lives Antes Patológicos, fazendo lives no YouTube, tá ligado? Mas pra gente puxar, que a gente tem que fazer alguns thumbnail, tá ligado? Porque não vai ser salvo as lives que a gente vai fazer lá no YouTube. Por causa que a gente vai fazer um videozinho padrão, tá ligado? A gente faz no canal. Depois que a live acabar lá no YouTube. Tá ligado, aí? Esse lugar tá uma zona. Eu tenho que subir. É, com a fábrica do Heisenberg. Olha isso. Ele Caraca. cria armas biológicas, cara. Aí agora tá começando a ficar mais tecnológico o jogo. Até agora tava tudo muito gótico, muito... Sei lá, aquele cenário mais de isolação, de... Enfim, tá ligado? Pô, um cenário abandonado, né? Tipo, agora tá mais moderno, só que ainda... Gente... E não acerta. Acho que acerta aquele, acho que acerta. Mas você vai ganhar uma coisa com isso? Não. Ué, tá gastando munição de sniper, pô! Ai, eu gastei. Cara, Vou pegar mais 3 munições de shot gostosas. Tá, aqui a fábrica do Heisenberg é uma área longa do jogo. eu acho que... E olha quem tá aqui, mano. Como que esse cara entrou aí? Como que ele tinha entrado no caçado de M3, pra ser honesto? quiser. Tipo, pra começo de conversa, tá ligado? Agora eu já posso upar as armas até o máximo, Vita. E uma pistola nova surgiu. Essa pistola aqui é Sentir nova. fogo. Mas é a minha que eu tô usando. É É a nova. estar vivo. Ah, É. não tem espaço. Tanto o Mercador Resident Evil 4 quanto o Duke, pô. Eu não entendi porque o nome desse cara é Duke, tá ligado? É porque ele é uma duquesa. Oi? Que é isso, Draco? Não sei falar disso. Nossa, isso aqui é muito diferente do Resident Evil 4. Cara. Essa arrumação aqui, tá ligado? Tu prefere o... Do R4 nem melhor, cara. Arrumação de inventário. Tá ligado? Ai. Caraca, vocês parecem que eu tô morrendo, gente. O que foi? Tá morrendo não, né? Não tô não. Ainda bem. É claro, a gente chegou grande, não pode morrer, né? A gente chegou grande. A gente não pode falar... Isso aqui é de quê, cara? É mesmo? Essa porra... Essa coroa é de quê?
Agora cabe. Eu Você já consigo. pensou em fazer uma limpa? Porra, fiz tudo pra porra. Pera aí. Ô, eu vou vender a arma aqui, mano. Que é mais fácil. Acho que é mais fácil. Ei, Draco, isso tá muito gay, viu? Cadê? Só pistola só. Estou surpreso de já não querer mais essa arma. Estar surpresa. Eu também estou surpresa. Tá surpresa, Draco? Ai, super, nega. Assegurar Olha o mercadorias Jack. é mais importante que Ele tudo. não se identifica como um homem. Eu acho claro que eu me deixo como mulher. Você que não se vê como mulher. Ah! Calma aí, quê? Ah, Draco me confundiu. Ai, caramba, é muito engraçado, Zóia. É Ah! muito engraçado, é muito gay. O Draco é, gente. Ah! Ahá! Começou, mãe. Ai. Você quer vender a shotgun também? É? Cadê a shotgun? Shotgun. Cadê a shotgun, caralho? Ué? Aqui. Imagino que esse seja o adeus às armas. Só na faca, Duque. Só na faca agora. Só na faca nessa porra. Eita, Draco. Bom, gente, só facas. VC16, tem que comprar esse aqui. Draco do Antônio já volta nessa desgraça. E os seus homossexuais. Sérgio Diego Piquet. Crush. SYG, acho que é esse aqui, né? Ah! Aí, gente, eu faço isso aqui, ó. Não, cara. Aqui, ó. Aqui. Deixar esse aqui um pouco mais organizado, né? Eita porrinha! Não. Ia não, Doug. Ah! Gastei tudo, gente. Cara, gastei todo o dinheiro. Ai, que desgraça. Tá muito quente, mano. Volte sempre. É, eu gastei toda a minha munição na pistola, cara. Ô, minha munição não, é meu dinheiro. Pô, cara, nossa, gente, cara, tá tão aqui, a gente tá gravando aqui no começo do janeiro. Transmitindo nem gravando. É. Pô, caraca, gente, mano, tá quente demais, pô. Nossa, mas é porque a gente tá condicionado, gente. Só por isso que a gente tá sobrevivendo aqui. Porque, mano, quando eu saí. Você tá louco, cara. Quando eu saí pelaquela porta ali, meu irmão. Mano, tá 30 graus. Pô, velho, porque agora eu nem sei quantos graus tá fazendo. Eu faço com térmica também, eu não sei, mas, pô, tá quente demais, mano. Troll, hein, Draco? É. Droga. Ó, crânio de policristal. Cristal poliamoroso. Quase não. Isso aqui, eu acho. Isso dá energia. Ó, tem coisa ali. Ih, ué. Drax vai morrer, gente. O Drax vai morrer. Ô! Legal, gente. Eu tava falando mais cedo. Quando acabou de chegar um bot, tá? Cara, que eu ia falar um kick aqui na bot. Ué. Eu quase ia falando isso, pô. O que no bot? É troll, gente. Não dá, tá ligado?
Mas enfim, pô, caraca, não vem gente na Kik, pô. Que desgraça é essa, pô? Pior que vem de vez em quando. Mano, eu lembro que apareceu com gente na louco. Na Uma louca. vez, mano, acho que foi lá no Silent Hill. Não, Clonezinho, Down. É, não, gente, engraçado porque, pô, na louco, meu irmão, deu tão errado, pô, a ideia deixa esse live na louco, porque ele saiu, gente. É assim. É, saiu. Ele saiu, pô. Mano, tipo, caraca, velho. A gente só não saiu daqui porque aqui deu pelo menos um resultadozinho, né, velho? Pelo menos veio gente na Kik, né, no início. No início veio gente na Kik. Pô, que droga, velho. Será que eu tava lembrando esses dias, sabe? De uma época antiga, de uma época aí, né? Especialmente nos últimos anos, durante, né, enfim, de 2020, desde a nossa década atual aí, né? Sim. Nossa, eu matei os 3 com tiro, mano. Do nosso feliz começo de década, né, gente? Enfim, tá ligado? Mas isso que não vai ao caso agora, o lance é o seguinte. Tipo, é porque, cara, Nossa, pegou um corte só ele e o Drax, mano, tipo, é porque eu vou começar falando primeiro que existia. Primeiro, gente, relembrando, tocando nostalgia aqui do pessoal. Gente, quem jogou Minecraft na época, né, anos 2000, até 2010, né? Tipo, jogou no Craftland, gente. Craftland de minigames. Tipo, Ninguém. minigames. Ó o cara aí, mano. Peraí. Ele vai levantar e te matar, Drax. Mal de relevo. Ô, viado. Cadê a porta, caralho? Cadê a porta? Abre o peito. Ai. Enfim, gente. Tipo, pô, isso aqui é pra tocar na nostalgia da galera. Tipo. Gente, porque o Minecraft ninguém morreu, todo mundo sabe disso, tá ligado? Tipo assim, pô, eu fico pensando, cara, o que levou os caras a fazerem isso, né, pô? Né? Porque eu sei que era pouca gente, tá ligado? Apesar do Crash Land Game ser o Crash Land Game, pô, tinha pouca gente ali que tava trabalhando e tal, então. Que é que tiveram existido do Minecraft Mini Coração mecânico de cristal. do Minigames, né? De repente, porque, caraca, pô. Sei lá, tá ligado? Não tava mais viável. Aí, pô, mano. Aí eu tenho que fazer um mod aqui. Eu lembro principalmente que eu já gravei, gente. Já gravei vídeo. Foram poucos vídeos, mas eu já gravei vídeos, gente, no Minecraft. No Crash Land Minigames, pô. Acho que você vai se lembrar, Drax. A gente já fez já. Tá ligado? Eu lembro, gente. Eu já fez parte dos minigames. Parece útil. Minigames, Drax. Não é games. É Y, game. Não, é games, Drax. É games. Não é games. Não, seu gay. Games. Ai! Ah! Eu gosto de sentir na cara. Ficar esperto. Enfim, tá ligado? Eu fiz, gente, uns 3 vídeos, mais ou menos. Que eu gravei, pô, tá ligado? Eu gravei uns 3 vídeos no Minecraft, no Crash Land Minigames, pô. Que no caso, 2 deles era jogando Brothers, né? Eu acho que tem uma galera aí que vai lembrar, tá ligado? E Vampire Is, né? Eu não joguei Skywars, Red Wars, nada do tipo, gente. Porque... Você não gostava muito, não? Não é que eu não gosto. Na época. É porque não é que eu não gostasse.
é porque eu não tinha habilidade de PVP. Eu, né, entre 2020 e 2022, mais ou menos, eu jogava PVP. Eu aprendi ali o que deu pra aprender, né, jogar PVP, mas eu nunca realmente virei pro, eu nunca dominei as mecânicas de PVP, tá ligado? É porque, pô, mano, caraca, velho. É porque o que me desanimou muito de jogar PVP no Minecraft foi muito por causa... Porque, cara, na boa, mano, meu PC era uma batata, gente. Ai, filha da puta. Gente, você aí do outro lado, que tem uma batata e tenta jogar Minecraft nessa batata, que você chama de PC, você tá ligado, pô. No que nós passamos. Eu entendo o sofrimento, porque eu já passei pela mesma situação. É. É. Você tá ali. Gente, o Drax, quando ele começou com essa pra fazer vídeo, tá ligado? Tu tinha um notebook. Aliás, tu tem ainda um notebook, né? Tem. Tu só não joga mais dele porque é inviável, né? É. Vou consertar aquela porrinha? Gente, o meu PC já era uma batata. O notebook do Drax era uma batata maior ainda, tá ligado? Então você pensa aí, pô. Tentar jogar Minecraft desse PC, tentar gravar Minecraft desse PC. Mano, era tenso demais, pô. Porra. Será que você vai morrer? Legal, mano, tu morreu mais no Resident Evil 7 do que nesse aí, mano. É porque esse aqui é mais fácil, velho. Vai, velho. Ali. Enfim, mano. Eu tô com uma bala de pistola, cara. Você pensa aí, cara, tu, com um PC que é uma batata, tá ligado? Jogando de ping alto. É, Pô, pior que é mesmo, velho. jogando PVP do Minecraft, de ping alto, com o jogo lagando, tem que jogar com qualidade horrível, tá ligado? Com resolução horrorosa, então, né, tipo, é complicado também, né, a resolução ruim, tá ligado? Pô, e detalhe é que meu mouse não era um mouse game, não era lá muito fácil. Pô, detalhe, tipo, eu usava um pedaço de VA como mousepad, pô. Pô, eu lembro, velho. O Drax lembra, eu tenho, gente. É porque o meu PC, ele tá em ruínas lá em casa, né? Eu não uso ele mais porque ele tá todo empoeirado lá, todo velho, tá ligado? Chegou uma hora que nem valeu mais a pena ressuscitar o PC de tão velho que ele tá. Mano, guerreiro aquele PC ali, tá, gente? Guerreiro, Pô, pô. gente, pior que é realmente guerreiro mesmo. O PC tem quase a minha idade, pô. Deve ter uns 15 anos acho já que- tem PC. Eu acho que era pra pegar, não peguei, velho. Tá ligado? Vocês têm noção, gente. que Tinha o aqui, PC velho. com quase 15 anos de idade, jogando PVP contra os caras, jogando com PC Gamer, jogando com, tá ligado? Com setup top. Pô, mano. É paia, jogando de ping alto, gente! De ping alto! A indignação do ego. Um jogo travando! E ainda por cima, o meu mousepad, pô, era um pedaço de EVA! Um pedaço preto de EVA! Eu, gente, eu ia com história nessa porra, cara, nesse Minecraft. Pô, gente, não, é porque eu fiquei quase 10 anos da minha vida jogando Minecraft, né? Atualmente eu não jogo mais, né? Porque, enfim, qualquer dia a gente volta a jogar Minecraft aí, né, Drax? Pessoal, É, tá mano. ligado? Algum dia a gente volta. Não por agora, porque é impossível, né? Fatos inferiores. Mas enfim, tá ligado? Soldado Mecânico Soldat. Versão 1. Cadáver de homem adulto usado. Removi o coração e implantei o Cadou. Estimulação muscular via eletrochoque. Sem cognição por conta da morte cerebral. Só age com impulsos destrutivos e para. Soldado Mecânico Soldat versão 1.01. Instalei um capacete no crânio. Ondas cerebrais estáveis confirmadas. Experimento 1. Luta contra Licano. Desmembrado e devorado em 3 minutos. Nossa. Problemas com capacidade destrutiva. Versão 1.10 substitui o antebraço por uma broca. Falta energia para movimento eficaz. Preciso usar corpos vivos? A versão 1.15
Reator de Cadon implantado no peito. A geração de energia aumentou bastante. Experimento 2. Embate com licanos. Destruiu 3 licanos em 1 minuto. Bons resultados, mas atenção à durabilidade. Pode parar se o reator quebrar. Enfim, pô. Sem contar que eu também nunca tive muita mentalidade pra jogar Minecraft PVP. Eu jogo online no modo geral, tá ligado? Eu até jogo aqui o Draft, né? Marvel Rivals. Sim, o Marvel Rivals, gente, mas... É porque... É porque... Mano, eu não sei se é porque o meu PC era ruim ou por outros motivos, tá ligado? É, pô... Cara... Sei lá, eu acho muito complexo jogar PVP, tá ligado? Sei lá, tipo, parece que é só clicar e... Tá ligado, pô? Bater no cara e é isso, tá ligado? Mas, mano... Gente... Sério, pô. Você tem que aprender a distância certa, bater na distância certa no cara, tá ligado? Porque é aquilo, pô. No PVP, né, no Minecraft, pô, o jogador ele bate a uns 3 blocos de distância, 4 aliás, né, até 4 blocos de distância, tá ligado? Que ele consegue bater. Mais do que isso, né, tipo, ele não acerta, porque a menos que o cara tenha hack, isso já tá além do alcance, né? Você tem no jogo, você só consegue acertar até 4 blocos de distância, então você precisa ficar de 3 a 4 blocos de distância, distante do player que você estiver enfrentando. Ou seja, fica mais difícil. Só que ao mesmo tempo você precisa se aproximar dele. Você precisa se aproximar, mas ao mesmo tempo não se aproximar tanto. Você precisa calcular onde você tem que ficar. Imagina você jogando, pô, Skywar, jogando algum frenético, tá ligado, lá o PVP, contra jogadores que possivelmente são melhores do que você, tá ligado? Não é sempre que você vai dar a sorte de pegar um player noob, né? Se for um jogador mais casualzão, igual eu era, tá ligado? Qual que é? Pô, tu vai pegar algum player cracudo lá que tá jogando o dia todo, tá ligado? Decepção. E você vai morrer. Achei que a gente podia Ih, unir galera. forças contra a desgraçada da Miranda. Eu não quero. Muito decepcionado mesmo. Eu não quero. Eu não sei evitar o Chaves, gente. Enfim, tá ligado? Você imagina. Pegou. Pegou a gente pra ser Pera filho aí. dela. Ela prendeu a gente no vilarejo. Quero comentar, pô. A gente teve que servi-la por décadas. Mas lembra aqui o rebelde. Consegue imaginar a humilhação que foi? Que humilhação, rapaz. Vira homem. Vira macho. Já terminou. Não sou que nem os irmãos. O que eu mais quero é me livrar daquela maldita. Por isso eu preciso de poder. Poder o suficiente para destruí-la. Esses são os frutos do meu poder. Os fortes vão destruir os fracos. O mundo funciona assim. Você não devia ter me recusado, Ethan. Que aberração! Pô, essa granada de luz não serve pra porra nenhuma. Ou não. Enfim, pô. Resumindo, além disso, você precisa aprender tipos específicos de movimentação. Você não pode se movimentar aleatoriamente Ai, em volta do cara, né? Porque no PVP o seu foco é dar combo no cara. sim. Tipo, você não tem outra opção, tá? Se você jogar bem, se você quer jogar bem PVP, você tem que focar em aprender a combar. Pior que é, mano. Em realmente engatar uma sequência de ataques, mano. Tá ligado, pô? Porque não tem outra opção, gente. Vai comigo, tá ligado? Você não vai conseguir de outro jeito. Só que pra você combar, você tem que, além de ter uma mira boa e usar isso que eu falei, né? Você tem que calcular a distância certinha, quantos blocos de distância você tá do cara e tal. Né? Você precisa ao mesmo tempo estar numa distância que você consiga acertar ele, que ele não consiga te acertar. Você ainda precisa de aprender combos específicos, ou seja, você precisa, né, ter basicamente aqui uma forma
formas específicas que você precisa movimentar. Você não pode ficar apertando WSAD em volta do cara, se movimentando, indo pro lado do outro, tá ligado? Aleatoriamente. Não. Você tem tipos de combos, né? Você basicamente nunca pode ficar parado batendo num cara. É basicamente essa a ideia do PVP, tá ligado? Você precisa acertar a mira no cara e não deixar que ele acerte a mira em você. Porque você não pode deixar ele engatar na sequência de combos, tá ligado? É basicamente isso. Pô. Parece fácil, tô falando aqui, mas vocês não estão ligados não. Tenta jogar, gente, numa batata contra o cara que tá jogando com um PC gamer, ou com um PC que é no mínimo melhor que o seu, tá ligado? Tenta jogar usando uma batata, pô, com ping alto, com um mousepad, que é um pedaço de EVA! Pior que realmente, gente, jogar Minecraft, gente, em modo geral, no multiplayer, obviamente, né, que é os minigames que o pessoal criou, cara, realmente é muito difícil, cara. É muito difícil. Pô, e ainda por cima, com o seu jogo caindo FPS, com problema de queda de Pior que isso é de fuder, velho. é pra ferrar o cara, tá ligado? Pior que isso é pra fuder o jogador mesmo. Mano, vai se ferrar, pô, tá ligado? Ei, Dali. Esse aqui tem dois, velho. Ah! Gente, a vida do Drax passou os episódios dele de uma forma anormal agora. Eu já fui. Não, isso aí tá louco, gente. Pô, mano, quando você tá sob as circunstâncias corretas, bater no PVP, se você for competitivo, se você tiver maturidade, pô, tá ligado? Ah, errei, caralho. Pra disputar com os caras de forma honesta, tá? De forma honesta, de forma amigável, mano, é GG, tá ligado? Não é meu caso, gente, não é pra mim, tá? Não é pra mim. Você tá louco, cara. Sem contar que, cara, é aquilo, é um jogo online, você naturalmente, cara, você é inconstante, tá ligado? É difícil você ser constante num jogo online. Ô, filha da puta. Você tá ali sempre jogando bem, tá ligado? É complicado, porque um dia, mano, tu tá jogando bem no outro, por uma questão, uma questão É, aí, o coração mecânico que já... vários motivos diferentes, cara, você pode estar jogando mal, tá ligado? Você não vai estar igual você tava no outro dia, né? Eu lembro, pô, na época que eu jogava, cara, eu tinha um problema, mano, de que eu tentava, né, sempre testar tipos de combos diferentes, né? Tipos de movimentação ali diferentes e tal, tá ligado? E existem os nomes dos combos aqui, eu não vou me lembrar, tá, gente? Não me peço pra tentar lembrar certinho o nome dos combos, porque não vai dar certo, tá? Vai que dá certo. É porque eu não vou me lembrar, mano, certinho, tá ligado? Cara, eu nunca fui muito fã, assim, de ficar jogando multiplayer de Minecraft, cara. Ainda mais PVP, né? Os, claro. Não, mas tipo, quando você entende mais ou menos a lógica, né, como funciona, pô, é massa. É massinha até, tá ligado? Uhum. Porém, é aquilo, como eu disse, eu era muito constante. Um dia, eu até consegui jogar bem, tá ligado? Na medida do possível, obviamente, porque como vocês viram, eu estava sempre sob circunstâncias que me limitavam muito. Meu PC, como eu disse, não era dos melhores. Mas, cara, eu PC nessa etapa de... Ei, caralho. Ah! Pô, fiquei preso ali, viado. Draquismo! Não vai mudar a dificuldade, não, eu acho. Muda, Drake. Joga no fácil. Você já é patético mesmo. Ah, velho, onde eu voltei, ego? O Draco voltou o jogo inteiro. Tô muito decepcionado mesmo. Ô, desgraça. Antes desse diálogo aí, pô. Pegou a gente pra ser filho dela. Prendeu a gente no vilarejo. Toma. Eu preciso só mais um, ego. Você consegue Merda. imaginar a humilhação que foi? Eu não sou que nem meus irmãos. O que eu mais quero é me livrar daquela maldita. Abre o cu. Olha isso, Draco. Deixa o Draco. Olha que o Draco é do homem, mano. Aí. Draco é muito homossexual mesmo.
mesmo. Você é muito gay? Drax. Eu sei que você é. Não, você que é gay. Você é gay. Você. Você é gay. Você. Seu lixo. Você é lixo. Ah! Você é gay, lixo. Eu vou matar o Drax. Esses são os frutos do meu poder. Os Os gays, fortes mano. vão destruir Ah! os fracos. O mundo funciona assim. Você não devia ter me recusado, Ethan. Eu devia sim. Você é Que louco. aberração. Fui. Ai. Ô, mano. Foi skill? Foi não. Nossa. É que o Ethan é imortal também, né, pô? Mano, o Ethan é o Logan. Tá explicado, gente? Ele é o Logan, pô. Exatamente. E ele tá tentando matar o Magneto. Recarrega aqui. Ah, acho que na lógica faria mais sentido o Ethan ser o professor Xavier, né? Mas É. fazer o quê, né? Ai, Tônios. Ai, mano, mas enfim, volta ao que eu tava dizendo. Mano, Ô, caralho. apesar de não ter dado muito certo o cara jogar pra DB, pô, dá uma nostalgia, tá ligado? Dá nostalgia porque é Minecraft, né, mano? É, Minecraft. Ele é um jogo nostálgico. tá É, ligado? tipo, isso é muito engraçado de falar que Minecraft é nostálgico. Vocês veem, gente, a gente tá ficando velho. Pô, é porque Minecraft é o que? 2009, mano? 2009. Assim, a gente começou a jogar por volta de 2012. Né? É. É, piquititi. Não, real, gente, eu era pequenininho. Gente, tinha 6 aninhos de idade. Aliás, não, eu ia completar 6 anos. Gente, eu não tinha idade nem pra jogar o jogo. Não tinha idade pra jogar nenhum jogo sequer, pô. 5 aninhos ali, 5 pra 6 aninhos, pô. Eu tava ali no PC, tá ligado? Eu me lembro até hoje, quando eu conheci Minecraft, real, pô. Eu me lembro, pô, eu acho que eu já contei essa história aqui já no canal, pô. Que era o aniversário do meu irmão, de uns 13 anos. Acho que é meu irmão mais velho, né? Pô, 13 anos que ele completou. Os amigos dele, tipo, colocaram lá uma conta. E era uma conta original, tá? Colocaram uma conta original lá no Minecraft, instalaram no nosso PC lá, tá ligado? Pô, massa demais. É, tá ligado? Pô, no dia do aniversário dele, pô. E é aquilo, pô, eu lembro que eu vi aquele jogo todo quadrado, aquele jogo tudo esquisito, pô, tá ligado? Na época eu lembro que a gente tinha um PlayStation 2, então eu já tinha contato com videogame, né? Minecraft não foi meu primeiro jogo, tá? Eu já havia jogado no PlayStation 2, como eu disse, pequitinho, tá ligado? Criancinha mesmo, Sim, né? já é o piquinuxa. um mini ego, mini mesmo, né? Normalmente quando eu conto histórias do mini ego aqui, é um mini ego já com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Esse aqui é com 5 anos de idade, pô, minizinho mesmo. Enfim, tá ligado? O minieguinho. Eu ok? Pô, mano, eu nunca vi aquele jogo todo quadrado no Minecraft, aquele jogo todo quadrado, um gráfico meio diferente, tá ligado? Eu pensei, mano, que jogo é esse? Eu não queria jogar esse jogo não, mano. Jogo estranho, pô, lembra que tira o grip, pô, um bicho estranho que explodia, tá ligado? Uhum. Bicho verde. Pô, que jogo é esse? Que parada é essa? E dias depois eu tava jogando o jogo. Eu não só tava jogando o jogo, mas eu tava basicamente selando o meu destino. Não, pior que todo mundo selou o destino. Tá ligado? O Minecraft, pô, quando tu vende a sua alma pro Minecraft, não tem mais volta, pô, não tem mais volta, gente. Isso aqui é mesmo. Enfim, tá ligado? Pô, bons tempos aqueles, tá ligado? O tanto de youtuber, pô, que ficou famoso por causa de Minecraft, tá ligado? Que se introduziu ali, né, no YouTube, jogando Minecraft, não tá escrito, tá ligado? Pior que é mesmo. Ô, mano, eu conheci. Cara, é porque é uma época boa, man. É uma época da nossa infância, cara, que é gostosinho de lembrar, tá ligado? Na época, pô, tá ligado? Ser youtuber não era uma profissão, já que, né, foi considerado aí uma profissão oficialmente, né? É, oficialmente eu. Viado! Ah!
Enfim, foi oficialmente considerado, né, uma profissão, né? Na época não era assim, tá ligado? Ninguém sonhava em ver do YouTube em 2012. Em 2012, 2013. É porque minhas memórias sobre essa época são muito vagas, porque eu era muito criança, mas, cara, eu acho que ninguém pensava nisso, pô. Nossa, eu vou criar um canal no YouTube, eu vou ficar famoso, vou viver do YouTube, tá ligado? Eu acho que ninguém pensava nisso, pô. Só que realmente ninguém pensava, mano. Mas, pô, querendo ou não, realmente. É aquilo, pô. Hoje é diferente, tá ligado? Eu sei que tem outros youtubers de Minecraft hoje, né? Expandi meus Alguns serviços. youtubers novos. Venha dar uma Mas, pô. É aquilo, tá ligado? Ah, sim. Acho que eu lembrando muito dos youtubers antigos, tá ligado? São as que mais dão nostalgia na gente, né, pô? Ô, mano, porque foi eles que, tá ligado? Eles que fizeram a gente gostar deles, tá ligado? É. Não, E que bom, mano, que tem muito youtuber grande aí, mano, que rapaz, mano, muito foda, tá ligado? É. Acho que não é pra vender agora, não. Não, mano. Tem um Cara, Good Heavy Day. bem-vindo. Peraí, Luke. Quero ver uma coisinha aqui, ó. Aí eu vou aumentar Foi um o prazer. dano dela. Eu gosto do dano dessa arma. É isso, Luke. É isso. Em uma aventura maravilhosa. Tá bom, Duquinho. enfim, gente. Nesse contexto aí, eu e o Drax, né, uns anos depois, quando a gente cresceu um pouco mais, já era criança, quando a gente cresceu um pouco mais, pô, eu e o Drax, gente, a gente queria começar no YouTube, tá ligado? Uhum. Por causa que eles nos inspiravam, pô. É, pô, era a referência, era a nossa referência. Eu lembro, pô, o tanto, tipo, eu lembro que eu e o Drax, a gente planejava, tipo, fazer vários tipos de conteúdos de Minecraft, né? A gente planejava muito de série Survival, né, que era... Sim, basicamente era uma febre, né? Era o carro-chefe, acho que... É uma- A Miranda vê a gente como criança. Mais Ela já, não liga pra gente. Peraí, Magneto, só fazer vida aqui e música. Não liga. Ela já perdeu a humanidade faz tempo. Aqui tem um negócio, presta atenção. Eu tenho que destruí-lo. Ai! Eu não tô nem aí pros seus problemas familiares. Cadê? Continua. Ah, sim. Cara, né, a série Survival era o principal conteúdo que a gente assistiu no YouTube, né? Uhum. Tanto série Survival, né, Vanilla, quanto série com mod, tá ligado? Mashima, né? Pô, mano, eu lembro da Machima, cara. Pô, as séries Mashima, tipo... É porque eu nunca fui assistir tanto série Mashima, mano. O Draco, ele via mais que eu, né, por causa que ele assistiu Resident, tá ligado? Sim, é porque. Inclusive eu descobri que Machima era uma empresa que simplesmente pagava pros youtubers crescerem. Caraca, que da hora. É porque aparecia, né, tipo, nos vídeos do Ministro 3 aparecia, né, uma abertura, né, da Machina, tá ligado? No começo de todo o vídeo dele. Eita porra, tô com o inimigo por trás aqui. Pô, Vinícius 13 também, caraca. brabo, Ele viu? veio daquela época. É, bem daquela época mesmo. O pior que o Vinicius 13 é antigo. Não, ele é. E até agora, pô, o cara começou em 2012, eu acho. Não, acho que foi 2013. Eu não me recordo. Eu creio que foi 2013. Pô, o cara começou em busca da casa automática naquela época. E tá até hoje, mano. Tipo, dá uma emoção, porque, cara, as séries tudo daquela época acabaram. Eu não sei se deve ter alguma série na gringa que de repente pode estar continuando. É difícil, tá? Pode até ser, eu não sei aí, tá? Mas Um eu buraco. acho que no Brasil, eu acho que o Vinícius é o único que tá continuando com uma série até hoje. A mesma série, tá ligado? Uhum. Há alguns pouquíssimos youtubers daquela época que ainda jogam Minecraft. Não com a mesma recorrência, né? Mas ainda jogam. Agora, tipo, mano, o Vinícius não só joga Minecraft ainda, como ele tá na mesma série ainda. O cara ainda. Mano, como que ele ainda tem ideia pra vídeo, tá ligado?
Ué, mano, pior que eles inventam, porque existe muito. A comunidade de mods do Minecraft é grande, é gigante. Tá ligado? Ah, Drax, mas é vanilla, mano. Ele não joga com mod. O cara, no Não sei, vanilla. eu sei, é porque o pessoal tem ideia pra vídeo. Mano, é mod. Tipo, tem um canal ainda assim, eu não assisto ele sempre, mas assisto ele de vez em quando. Que, tipo, ele, mano, faz vídeo de Minecraft sobre mods de terror, mano. Ele Massa. cria meio que uma narrativa, tá ligado? Pra esses mods de terror no Minecraft. Sei, mano. O Minecraft ele é um jogo meio que infantil, mas ele. Eu não sei se tanto nas versões atuais, né? Principalmente nas versões mais antigas do Minecraft, na Alpha mesmo, tá ligado? Uhum. Mano, tem uma atmosfera. Tipo, o Minecraft, apesar disso, ele combina bem com os mods de terror, tá ligado? Ele é Ele um, combina. pô, principalmente quando você tá jogando no single player, pô. Esquece minigame, esquece multiplayer. Mano, entra jogar Minecraft sozinho, tá ligado? Principalmente com um brilho baixo, tá ligado? O quão escuro, né, o jogo fica, né? Pô, com shaders principalmente, né? Porque o jogo, apesar dele ficar bem simpático. É dois querendo comer meu rabo aqui. Drax, dois machos atrás do Drax, gente. Corre, porra. Querendo enrabar ele. Ah, esse aqui não vou matar não, foda-se. Corre. Enfim, tá ligado? Eu acho engraçado, por exemplo, mano, tu coloca ali, pô, além dessas coisas tudo que eu falei aqui, coloca um shaders no jogo. O jogo fica simpático, fica bonitinho, mas à noite fica assustador, pô. Ah! Vida, Ita! Drax sobreviveu ainda, mano. Enfim, o Minecraft fica simpático com os shaders, mas, mano, cara, à noite o jogo fica assustador, velho. Realmente fica sombrio, fica muito escuro, tá ligado? Pô, é realmente da hora, tá ligado? Mano, dá pra jogar Minecraft com uns mods de terror, dá pra ficar bem treta, tudo. Não tô usando isso aqui mesmo. Vamos. Ô, é. Caralho, bota a R. Engraçado, eu não ia matar essas porra, eu acabo matando. Tem que parar esse gerador de algum jeito. Pera aí, Ethan. É, hein, Eu Drax? esqueci disso aqui, homem. Drax quase morreu. Mas acho que se o Ethan não avisasse que ele tem que parar o ventilador antes. Né, mano, ele ia ser triturado, velho. Ai, mano. Tinha que ser o Drax, velho. Enfim, pô. Minecraft ele dá pra você colocar uma atmosfera bem assustadora ali, tá ligado? Bem darkosa. Drax, tu lembra de Ghost do Herobrine lá do Tasercraft, tá ligado? É. Pô, mano, cara, eles jogam na versão alpha, o jogo escuro, tá ligado? Bem, não, é tenso, pô. Pior que é mesmo. E aquela versão, né, como ela tem bastante bug, tá ligado? Sempre ficava aquilo, pô, mano, será que é só bug? Será que são apenas bugs? Ou será que... Melhoria de Soldat. Jato de Soldat. Instalamos uma mochila jato e estabilizadores na cabeça de um Soldat. Melhora a mobilidade. Os experimentos revelam voo limitado. Não chega longe, mas pode navegar por terrenos irregulares. Fortalecimento do Soldat. Tanque de Soldat. Instalamos revestimento de alumínio para proteger o reator no peito e a carne exposta. Testes revelam imunidade e armas de fogo normais. A blindagem não resiste a explosões fortes, requer mais desenvolvimento. Voltando aqui, que o Drax interrompeu, esse gay. Gay é você, gosta com rola, vai. gay, Vai mamar mas, pinto, seu bicho. seu gay. Ah. Seu chupador de rola. Você gosta de pirocas grandes na sua bunda. Ah, não! Você é gay. Seu gay. Você é gay. Enfim, gente. Será que simplesmente eram bugs do Minecraft? Ou será que não era o Herobrine?
Óbvio que hoje em dia a gente não acredita em Herobrine, né? Mas, pô, Uhum. a gente era criança na Não, época. é engraçado que o Notch é safado. É! Por causa que toda atualização, pô, ele bota lá, aquele gay, ele bota. Herobrine foi removido. Cada versão que sai, ele bota Herobrine foi removido, Herobrine foi removido. Não, mano, caraca, velho. Não, pô, e realmente, naquela época, pô, a gente criança, assustava bem. Porque, mano, a forma que os youtubers falavam sobre o Herobrine, a musiquinha do Herobrine. Ah, mano! Pô, ai, Drax, bateu uma nostalgia aqui agora, viu? A musiquinha do Herobrine. Eu não tenho noção de com essa música do Herobrine. Eu tenho medo dessa porra ainda. Até hoje eu tenho medo dessa Ah, porra. hoje em dia eu acho legal até, mano, tá ligado? Mas realmente na época tava medo. Não, real. Não, gente, quem viveu essa época, pô? Ai. Então quase morre. É. Foi pro Schneider. Então, não, pô, na época, cara, os youtubers davam pavor na gente, pô, com a história do Herobrine. Engraçado, eles davam pavor na gente, mas eles continuavam carismáticos, né, mano? É porque, mano, não sei, mano, mas aquela época era boa. Não, era uma ótima época. Tipo, pô, de fato, tá ligado? Enfim, mano, eu e o Drax, pô, o nosso, né, quando a gente for começar, né, jogar Minecraft, a nossa ideia era cada um ia ter seu canal, né, pô. Drax, né, tinha um canalzinho dele que não existe. Na real, ele existe. Existe, mas não tem vídeo mais, eu tirei tudo. E ele também não se chama mais, né, pelo nome antigo dele. O nome antigo, gente, se vocês quiserem pesquisar aí, né, um dia. Ah, não, é mesmo, eu mudei. Mudou, Eu lembrei que eu mudei. Antes era Mercel Mercy 33. Esse era o meu canalzinho. Aí, depois eu mudei pra All Games YT. Atualmente ele continua alguns. Continua como All Games, mas não posso vídeo nenhum. Com a sua Rose. Se isso acontecer, já era. Pra sua filha e pro vilarejo. Mas fica tranquilo. Eu vou pará-la. Vou usar a Rose pra matar a Miranda. Tadinho do papai. Você é o único que não vê o potencial da sua filha. Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar. O Ethan ficou puta. Que isso, Drax? Tá, mas voltando, gente. Pô, mano, o Drax, né, tinha o canalzinho dele, no SMS 33. Né, eu lembro do primeiro vídeo, gente, aquele canal. A gente gravou Tem mais? um PCzinho que o Drax tinha, tá ligado? Antes de ser no notebook. Nossa! Moleque, agora bateu uma nostalgia massa, cara. Né, o Drax tinha um PC, né, bem velho, tá ligado? Né? Na época ele já era velho, mano. PC. Era. Isso em 2014. Há quase 12 anos atrás, né, esse ano vai fazer 12 anos, tá ligado? Né, o Drax tinha esse PC aí. E o primeiro vídeo, a gente nem usava programa ainda pra tentar gravar, né? Nem nada do tipo. Eu gravei num. Porque assim, era o Drax jogando e eu era o cameraman do Drax. Com Pior que era que mesmo. ele tinha, tá ligado? Era mesmo. E eu gravei na câmera, a qualidade do vídeo ficou horrível, ficou, mas era o que tinha, tá ligado? Era o que tinha na época. Pô, eu era o cameraman do Drax, o Drax jogando no Spider-Man 3, né, de PC. Vamos jogar no canal ainda. Né, a gente vai falar. Porque a gente já começou, aliás, né, a saga mista, que era o nome do canal. Da saga do Mira. Saga híbrida, né? É híbrida, Mr. Eu acho que é. Ah, eu não lembro! Enfim, um desses nomes. E aí. acho que é híbrida. Que é uma saga, né, que tem jogos que eu jogo, o Drax joga, né? A maioria vai ser o Drax que vai jogar, né? Por causa que o Ego não quer jogar certos games do Homem-Aranha, porque é gay. Nem vem, Drax. Não, real, gente, esse jogo, esse Spider-Man 3 aí, ele é injogável. Porque quando o Drax jogar aqui, vocês vão entender, gente. O Drax vai dar muito bem jogando aquela desgraça, aquele jogo ruim. Jogo bom. Só tu gosta daquela porcaria. É porque eu gosto de realmente. Acho que é o primeiro Souls que eu falo assim, mano, eu jogaria de novo. Porque eu não tenho tesão em jogar tipo Dark Souls de novo, tá ligado? Eu já zerei Dark Souls 1 e 2. Pra eu descobrir que não é um gênero pra mim, tá ligado? A gente já platinou esses jogos, velho. Mano.
Tem gente que já zerou Dark Souls com um pé, tá ligado? Tem gente que já zerou Dark Souls com uma banana. Isso é louquinho. Esse pessoal, gente, sei lá, mano. Enfim, tá ligado? Mas voltando aqui pro papo, tá ligado? Esse aí, nesse jogo do Homem-Aranha, né? Difícil pra caraca, foi o primeiro jogo que o Drax jogou, né? Numa gameplayzinha rápida do jogo, ele voando com Manhattan. Voando não, né? Soltando teia com Manhattan e tal, um videozinho simples, né? Caseiro. Bem simplesinho. O Drax tinha uns 10 anos de idade na época, eu tinha 8 anos de idade, eu era criança mesmo, tá ligado? E um ano depois, né, no final de 2015, a gente, né, também... foi que a gente realmente começou, tá ligado? Né, o Drax gravou uns vídeos pro canal dele sozinho, né, no primeiro momento, né, além desse vídeo que a gente gravou junto, né, ele gravou uns vídeos simples, né, pro canal dele, né, uns vídeos solo, tá ligado? Sim. E posteriormente ele começou, né, a jogar Minecraft, tá ligado? E, né, o nosso plano era, o Drax teria o canal dele e eu teria o meu, né? E eu seria basicamente, né, o Drax seria o Messi Messi, que é o Messi Messi 33. E o Ego seria o Paulo Gamer. Era Paulo Gamer, tinha o número na frente, não tinha não, Ego? Eu acho que era Paulo Gamer 33, mano. Pô, não me recordo agora. Era alguma coisa... enfim, gente, era alguma coisa assim. Sim, gente. Eu me chamava Paulo Gamer. Eu me chamava Paulo Gamer, gente. É o Paulo Gamer. Ô, gente, assim, a gente era criança, gente, pode nos julgar, tá? Pode nos Pô, julgar. a gente pode jogar à vontade, porque, tipo, a gente era criança, bem criança mesmo, mano. A gente não tinha ideia pra nome revolucionário, pra canal, assim, tá ligado? Eu seria o Paulo Gamer 33, eu acho. É porque eu tava vendo por uns vídeos antigos, né, lá do canal, uns vídeos que ainda existem, tá, no YouTube, né? Uhum. Que, pô, meu nick parece que era Paulo Gamer 33. O que é essas granadas de luz aqui? Ixi, Draco. Eu acho que... O DualShock do Draco vai descarregar. Registro médico de cirurgia de revitalização. Essa é minha 18ª tentativa. O paciente é Oscar, o cocheiro de 20 anos. Pessoal, cadê o negócio pra eu combinar aqui? Ele caiu bêbado no poço. O corpo está em bom estado. Corte no peito feito. Agora vou trocar o coração e outros órgãos pelo dispositivo de controle. Excelente. O Cadol está aderindo ao sistema nervoso. Está progredindo mais rápido do que antes. Aumentar a metalbumina no sangue artificial deu certo. Agora vou passar uma corrente de 6.600 volts. Ô, louco. Funcionar dessa vez. Isso! Maravilha! Minha criação! Até que fim! Vou pegar aquela maldita. Fim da gravação. Enfim, gente, continuando aqui. Pô, Gastei uma bala. e a ideia, mano, era basicamente eu e o Drax, né, a gente teria canais separados, porém, né, a gente ia estar sempre gravando junto ali, tá ligado? Sim. Só que nunca foi pra frente. Era pra estar indo pra frente. O problema é que tempo também, a gente tinha escola também, tá ligado? Isso é controle, mano. Tu vai. A gente não podia gravar sempre junto. Sim. Aí meio que afetou um pouco a nossa vontade de fazer o canal, tá ligado?
E também a gente às vezes não tinha uma ideia legal de fazer vídeo também. Eu até tinha umas ideias, mas colocá-las no papel é uma coisa, tirá-las do papel É é outra. meio complexo, tá ligado? Vamos lá, primeiro, é porque a gente nunca teve recurso suficiente. Hoje a gente tem, né? Mas na época a gente não tinha recurso, tá ligado? Realmente pra manter um canal. Né? Pô, o Drax, né? Ele começou naquele PC, só que posteriormente ele começou. Eu não sei como. Quebrou o PC, cara? Você tinha? Ou vendeu? Acho que eu vendi. Tá ligado? O Drax, né? Não tinha mais PC dele, ele teve que gravar no notebook, trouxe uma máquina aí. Quão complicado que era, tá ligado? A qualidade do vídeo era baixa e tal. Pô, na época a gente nem sonhava em ter PC Gamer, pô. Hoje o Drax tem 2 PC Gamer. Na época a gente nem sonhava com isso, Pior tá que ligado? é. Pô, a gente era criança, mano. A gente não ia, a gente é pobre, a gente não ia pegar o dinheiro dos nossos pais pra comprar um PC Gamer, porque Né? pior, mano, É é que foda. na época era mais barato, porque hoje tá caro, mano. Na época era, Hoje tá muito pior, man. na época, pelo menos, era um pouco mais. Lógico, a gente não podia porque já era criança, mas, tipo, era mais viável pra quem, né, tivesse Ó o condição. martelo magnético. Enfim, pô. Cara. Em resumo, a gente não tinha. Pô, eu tava com uma batata que era o meu PC, tá ligado? Também. E era complicado, né? Meu PC, lógico, ele era bem melhor já que o nosso vizinho do Drax, mas ainda assim era muito limitado. Pô, jogo travando e tal. Especialmente porque a gente, inicialmente a gente começou fazendo série Survival. A gente fez uma série Survival. Ela não existe mais, né, infelizmente. Ela tava no canal do Drax, né, que os vídeos foram deletados, né, então fazer isso aqui. Porém, né, foi uma série até que bem legalzinha que a gente fez, né, lógico, a gente era criança e tal, era uma série bem simplesinha mesmo, né. Eu acho que teve uns 20 e poucos episódios da série, né, mano? É. A gente até que fez bastante coisa, pô. Pô, eu lembro de. Eu não sei se eu tenho. Ah, talvez eu tenha. Gente, sabe o Lego Star Wars? Lego Star Wars. O Lego fez uma série, gente. Olha o coração mecânico pessoal perfeito. Ele fez uma série, gente, de. Foi o Complete Saga. De. Star Wars. Lego Star Wars The Complete Saga. Foi 3 lives que o Lego mandou. Vídeos. 3 vídeos que o Lego mandou. Dele fazendo, tá ligado? Eu não sei se eu tenho eles ainda. É porque eu não postei, porque eu não tinha tempo pra postar. Também nem deu certo, eu nem consegui ver a série. Porque eu nem lembro o que houve. Pô. Eu sei que. Eu acho que é porque o jogo tava travando. Pô. Você vê, pô, Lego Star Wars, que é um jogo levinho, pra gravar. Eita, corre desgraçado, porra. Quando eu tava gravando o jogo, ele tava travando, pô. Eu consegui sim fazer uns episódios, mas não foi pra frente, tá ligado? Também por causa da escola, tá ligado? Não pude por causa da escola. Porém, né, em compensação, a gente tem uma série no canal, né, O Lives Dois Patológicos. no Lives Patológicos, a gente tem aí, tá, se vocês quiserem ver aí, né. A gente tem não só o Lego Star Wars, o Saga, mas tem outros jogos de Lego aí, né. Uhum. E logo, logo, meus novos, vamos bater a meta. Vamos bater a meta de 600 vídeos no canal Lives Agentes Patológicos. Cara. Caraca! No YouTube? Mano. Pô, massa, 600 lives gravadas, meu parceiro. Enfim, gente. Isso aqui é mais difícil a bola. O Drax tinha o notebook dele, que era uma batata, mais batata do que o meu PC. E o meu PC, que era naturalmente uma batata e, né, enfim, não tinha condições, né, pô, de eu ter um canal no YouTube, tá ligado? Não tinha condição. Mas a gente tentou, né? Só que é aquilo, a gente desanimou em pouco tempo porque é aquilo, pô. A gente foi vendo as dificuldades, a gente foi chegando em. Mano, a gente foi tendo escola. Cara, eu lembro em 2016, né? Porque a gente começou, né, a gravar vídeo pra valer, né? No final de 2020. Ei, calma lá! Eu errei a data aqui. No final de 2015, né, mais ou menos. Eu lembro que no começo de 2016, eu lembro que eu fui tão mal, né, na escola, porque eu tava tão focado em jogar no Minecraft ao invés de estudar. Que aí meus pais tiraram, né? Proibiram de jogar qualquer jogo ali, enfim, enquanto eu não concluíssem, né? Aquele ano letivo. E... Oxi, caralho! Tá difícil, Drax!
O bondinho do inferno. Enfim, pô. Meus pais, né, tiraram meu PC, né? Então, não deu certo, né? Mas nosso objetivo originalmente era ter 2 canais separados, já que... Sim. Porque a gente esperava muito dos youtubers, né? Os youtubers, eles cada um tinha o seu canalzinho, tá ligado? Gravavam juntos. Só que ao mesmo Crânio tempo, pardo. cada um vivia meio que a sua jornada ali, tá ligado? Verdade. Ah, sim. A gente ia fazer tantos vídeos juntos como separados. É. Aí depois eu decidi fazer uma coisa, a gente juntar o canal. Sim, por volta de 2017 para 2018, né? A gente juntou o nosso canal e se tornou, então, né, ele se tornou o Paulo e Messi. Lembrando que Nosso primo, ele chegou pra nós dois e falou: ó, gente, não deixa o seu canal Paulo e Messi não, porque vão achar que vocês são um casal gay. tá ligado? Na época eu já era criança, a história já era meio inocente pra isso, mas Até pô, a próxima. obviamente a gente ouviu, né, o que ele falou e o nosso canal atualmente, né, se chama XP Gamers BR. Sim, a gente mudou, tirou o título Paulo e Messi. Inclusive, a gente lançou alguns vídeos com essa titularidade, né, Paulo e Messi. É. Inclusive, vídeos que estão disponíveis ainda. É lá, tipo, o Ego fez uma série de Sonic Mania lá, Gente. tá ligado? Tem a série de Sonic Mania Eu do Ego tenho, lá. né, uma outra série, né, Sonic Mania aqui, né, que eu fiz lá Grandes Patológicos, né, que tá na Maratona Sônica. Sim. Que obviamente é bem melhor de se assistir, a qualidade é muito melhor, eu comento melhor. Tem o Drax, gente. Tem Que o o Ego foi sozinho, não foi ele? lá eu fui sozinho, tá ligado? Pô. Você realmente E é tipo, durão. e tem edição. Os vídeos têm edição, porém é uma edição horrorosa. Eu nunca soube editar vídeo. Hora de morrer. Você tá ouvindo, né? Tem alguém Porque aquela época era boa. esperando. Calma lá, que eu continuo, gente, para dessa desgraça. Ah, pronto. Tem uma leitura aqui também. Deixa eu ler, Drax, deixa eu ler. Valeu. Protótipo Arranque. O nome do cara é Arranque. Usei um motor de turbo hélice barato, mas ele acabou desgovernado. Só sabe investir. Energia demais do reator, invencível de frente. Mas o idiota acabou arrancando os braços na produção. Na propulsão! Também superaquece ao ocorrer por períodos prolongados. Conclusão, fracasso total. Enfim, gente, é uma série bem tosquinha, tá? Minha dicção é um lixo. Não que hoje seja muito diferente, porém, né? E eu era criança também. Gente, se vocês virem, né? Se vocês precisarem, se peguei BR, se vocês tentarem ver ali algum vídeo, vocês vão reconhecer a voz do Drax, né? O Drax. Quantos será que eu já tinha na época de XP, cara? Em 2018 e 2019. Então é. Ai, o Drax vai morrer! Ai, daqui a pouco tu fala. Eu posso comer. Pô, eu era criança. Gente, vocês não reconheceriam, tá? Vocês não vão me reconhecer pela minha voz. Minha voz é extremamente. Era extremamente. Né? Pô. Enfim, não é uma série legal de se assistir, tá? Pô. Atualmente nosso canal já tem uma qualidade muito superior, tá? Aos segmentos DR. Muito superior. Muito superior mesmo. Né? Não tem comparação. É aquilo. A gente não tinha recurso pra ter um canal, hoje a gente tem, tá ligado? Então, né? Ui! Inclusive, gente, uma curiosidade é que esse nosso canal, né? Ele era o meu canal. Ele era o Paulo Gamer 33. Era o meu canal antigo, tá ligado? Uhum. Ele era o Paulo Gamer 33, porém, né, acabou que. Ah, mano, parede do inferno, cara. Acabou então se tornando aí um canal compartilhado, né? Basicamente isso. Na época, né, a gente tinha em mente muito o modelo do Tazecraft e tal, tá ligado? Pô, Tazecraft foi um canal que a gente assistiu muito na época, tá ligado? Era um canal que a gente curtia e, pô, era massa.
Era massa mesmo. Uma pena, né, que acabou da forma como acabou, né? Pô, hoje em dia, pô, eu respeitava muitos caras. O Peck eu ainda respeito porque, né, até agora não tem nenhuma polêmica envolvendo ele, pelo menos não que eu saiba, tá ligado? Já o Mike, eu não respeito ele mais, tá, gente? Eu só não Ele respeito ele mais. perdeu esse respeito de quase todo mundo. É, tá ligado? Tipo, não tem como, tá ligado? Depois que o cara vira o Woken é foda. É, não dá, gente, não dá. Tá ligado? Olha a rank do caralho. Ai, espera, deixa eu deixar o Drax matar esse cara aí que ele vai ficar melhor. Olha, ele muda de rumo, velho. Jogo. Corpos, mais uma bala, acho que ele morre. Morreu. Não levanta! Eu vou ganhar uma munição de fuzil. Nossa, mano, eu tenho uns amiguinhos que sobrou aqui do outro dia, cara. Pode cair de boca aí. É isso, Drax. Enfim, mano. Cara, mas pra você ter uma ideia, tanto de plano que eu tinha, mano, pra gente no YouTube, cara, eu planejava fazer série Survival no Vanilla, série Survival, né, com mod também, só que, vamos lá, eu lembro que eu tinha em mente, né, por exemplo, a série Survival usando, né, alguns modzinhos ali, e principalmente o Comes Alive, né? Comes Alive. Isso porque eu gostava muito de The Sims Craft, né, quando eu era criança, né, do Authentic Games, tá ligado? Sim. Eu facilmente uma das séries que mais me dá nostalgia, né, dessa época. Deixa eu ver se é. Miranda é abominável, a farsa dela não tem limites. Somos só um bando de experimentos fracassados com cadoço pra ela. Eu só tive sorte em ter mais afinidade com o treco do que os outros coitados do vilarejo. Então ela passou a me chamar de filho. Que piada. Eu nunca vou perdoá-la pelo que ela fez comigo. Aquela megera nunca bateu bem da cabeça. Ela não vê a diferença entre experimento e família. Miranda não só transformou meu corpo, como também arrancou minha dignidade. Se eu não matá-la, a minha vida nunca vai ser só minha. Só que ela pode ser doida, mas também é poderosa. Ela pode se transformar em qualquer um com um mega miceto. A chave é a menina, a Rose. Se eu puder pegar o poder dela, então... Inclusive, o pai da criança, Ethan, também tem um corpo todo interessante. Se eu convencer, o sujeito a me ajudar. Eita, interessante por quê, Que hein? negócio é esse, Heisenberg? Que porra é essa? Que porra é essa, Heisenberg? É, Isso comigo gay, muito homossexualismo, né, amor? né, min? Heisenberg. Você não era assim. Enfim, pô. Cara, eu lembro que, na verdade, a gente meio que fez uma série, né? Uns 2 episódios, que a gente, uns 2 ou 3, não me recordo agora, que a gente... É que a gente gravou, né, uns episódios dessa série aí do Comes Alive, né? Foi. Que era pro canal do Drax, né? Se chamava Vida ao Ar Livre, mas se eu não me engano. Era Vida ao Ar Livre, não dá certo? Acho que era. Tá ligado? E... Só que assim, mano, era engraçado porque essa série, eu me lembro, né, que... O Drax colocou lá uma série de mods e tal, e entre esses mods ele colocou esse gay aqui, ele colocou um mod Um espadão. que tinha uma espada que dava um quintalhão de dano. Se eu não tô zoando, gente. Lá, né, quando você pega uma espada no Minecraft e ele te dá a descrição do item certinho de quanto dano ele dá, se você tem ideia, o número era tão grande, o número de dano, que, mano, era uma fileira de zeros assim, tá ligado? Vocês não estão ligados, pô. Que porra? Nada mal, Winters. Você é persistente, mas tenho que liderar uma rebelião.
Então saia do meu caminho. Oi. Joga aí. Ah, mano. Vocês sobreviveriam então, hein, véi? Caiu na água, tá suave. Maldito! Dax, se cair na água não é. Pior que é cair na água, nem sempre vai amortecer sua queda, mano. Pior que é. Um empréstimo pra vocês, gente. Cacete, O empréstimo, cara, tu pode cair da altura que for. Você não vai morrer se você cair na água. Não vai tomar dano de queda. Na vida real não é bem assim. Agora é um importante agora. Vai ter alguma coisinha, alguma coisa? Vai. Ah. Eu falei pra não se meter, Ethan. Tá atrapalhando. E você liga, Chris? Você matou minha esposa, filho da puta! Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela. Ah, tá. Era a Miranda. O quê? Ela é uma arma biológica. Mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia. Parece que ela sobreviveu aos tiros, então eu vim pra terminar o serviço. Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já tá difícil sem civis pra atrapalhar tudo. Por que a gente, Chris? Que porra tá acontecendo? Tá bom, Ethan. Tá legal. Acho que te devo uma explicação. Explico pra todos nós, Chris. Resumindo, a Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com o mofo. Um mofo. Que nem na Louisiana. Puta merda! E eu achando que podia salvar minha família. Eu não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade. Olha isso aqui. Meus homens me mandaram essas fotos. Miranda. Continua olhando. Meus homens, né, Chris? De novo ele tá com esses papos. A gente tem que ir. Relaxa, meus homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha. Sem chance, Ethan. Sozinho, você não tem chance contra a Miranda. Vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos. Vai, pega o elevador, eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. Juntos. Ah, pode ter certeza. E quando eu achar a Miranda, vou acabar com ela. O Chris todo orgulhoso. Tá bom, Ethan. Então pega isso. E me faz um favor. Tenta não chamar a atenção. Não tem mais volta. Aqui, não tem mais volta, ó. Um guidinho aqui. Primeiros socorros. Cara, o Ethan, mano. Cara, o Ethan é o Guts, pô. Tá Como certo assim? que é porque o Ethan, pô. Caraca, velho. Mano, é um dos bichos impossível dele vencer. E ele tá vencendo um por um, pô. É. Não, gente, fala sério mesmo, pô. É que eu tô mudando aqui de assunto, nada, mas, pô. Cara, fãs de Berserk, incluindo eu. Gente, eu acho que, claro, eu acho que Berserk facilmente seria. Tipo, eu acho que Guts facilmente teria o poder do protagonismo se não fosse em determinadas circunstâncias que a história explica do porquê que o Guts vai fazer o que ele faz. Tá ligado? Porque o Guts, mano, o Guts. Ah, deixa eu ler esse, Drax. Vai, Calma lê. que daqui a pouco eu continuo, tá, gente? Meu papo.
Para Esquadrão Lobo de Caça. Terminamos a varredura da fábrica. Não encontramos provas de ligações com a organização. Não foi o nosso dia de sorte. Ai. Consegui arranjar uns documentos descrevendo alguns dos experimentos de Miranda, corroborando nossas hipóteses anteriores. Parece que ela se infectou com um tramiceto, que lhe proporciona diversas habilidades, incluindo simulação. Ela pode controlar as próprias células para assumir a aparência de outras pessoas e objetos. Em resumo, ela é um metamorfo. Exatamente. Resident Evil 8 Resident Evil 8. O que você tá virando? Ela se passou de Mia e se infiltrou na residência Winters. O objetivo dela era claro, sequestrar Rose. Talvez pensasse que poderia controlar o bebê sem dificuldades que parecesse ser a mãe. Nosso ataque atrapalhou tudo, então ela simulou um cadáver. Em seguida, ela se reviveu no caminhão, matou todos a bordo e fugiu com Rose. Os eventos não ocorreram como planejado, mas, no fim das contas, ela ainda conseguiu o que queria. Até agora, chegou a hora de nos encontrar e mandar tudo pelos ares. Podemos acabar batendo com o Heisenberg, mas acho que encontrei algo útil. Ele deixou uns brinquedinhos largados por aí, inclusive feitos de uma liga de metal e polímeros que ele não controla. Hora de virar o jogo. Alpha! Ih, nunca eu tava... O cara deixou uma arma pronta, Ego. O Heisenberg deixou uma arma pronta aqui, velho. Eu salvei o jogo? Imagina, Drax, tu não esquece de salvar o jogo e tu morre. E volta tudo. Isso seria pior se fosse na dificuldade mais difícil. É. Tu já zerou na dificuldade mais alta esse jogo? Já. E essa parte do Heisenberg na dificuldade mais alta é o terror, meu. Composto de metal e polímero, é? Hora de combater fogo com fogo. Eu tô indo, Rose. Enfim, cara, o Ethan, ele sabe que ele não tem chance, só que de alguma forma ele não desiste. O Ethan simplesmente não desiste. Só que sei lá, pô, o Guts, eu entendo ele não desistir. O Guts, ele tem por que ele não desistir. O Ethan, ele até tem. Só que é aquilo, pô, o Ethan, no Resident Evil 7, é só um civil. Ele não devia conseguir sobreviver a tudo que ele sobrevive naquele jogo, tá ligado? Pior que é. O Guts, pô, o Guts, ele só é capaz de fazer o que ele faz em Berserk, gente, porque literalmente a vida dele foi um inferno o tempo todo. Então ele meio que... Você é uma merda de uma barata. Você vai se adaptou. Tá bom. Você vai ser Porcaria é o essa, nascimento pra eu matar aquela maldita. Vamos resolver isso. Ele é um colosso de metal, Drax. Vai ser outra missão. Ah, mano. Ô, gente. Que pena que sou seu único. Eu já tava um bom tempo sem comentar o quão exagerado, eu acho. Quão viajado ele é pro Resident Evil, tá ligado? Mostra o que você veio. Mas, pô... Você não Transformers no jogo, gente! Tá se divertindo. Então esse é o poder do amor paterno. Não desiste! Essa machucou, eu juro! Frente demais! Trema! Diante da minha glória, viado! Pelo visto eu tenho mesmo que agradecer a maldita da Miranda! Eu vou mandar o poder do isso que eu chamo de ser bombeiro! O papai da Rose! Gente, tem um Berserk como? Em um jogo de Resident Evil, gente! Que desgraça é essa? Inúteis! Sujeito à liberdade, porra! Pra ficar mais poderoso do que nunca! Preciso de mais! Essa machucou! O tempo tá passando, Rita! Vamos pra onde já tá aquela coisa já?
Ah! Meu exército de metal! Mas você é o primeiro! Não tem como ele saber. Não tem como ele saber que o Chris é um socado de pedra. É, pesquisa, né? Impressionado! Você pode pesquisar a vida do Ethan, ou do Chris. Pode lá! O que achou? Não, gostei não. Desistiu. Carne e sangue nunca vão me vencer! Essa história não é da vida. É Ethan e sua morte sangrenta! Não, gente, sério mesmo. O Ethan é o Guts, pô. Vamos lá! Só que o Guts, do jeito errado. Só a pistola, vai. Vamos lá! Impressionado! Mais! Me dá mais! Vai ele. Caraca, ele realmente acho que foi um pouco interessante, né? É. Até mais, Victor Winters! Você devia ter aceitado a minha oferta! Mano, não dá, gente. Isso não é Resident Evil, gente. O que essa luta tá virando, pô? Tu tá indo pro espaço. Só matar a Miranda! Não, real, gente. Daqui a pouco ele vai parar no espaço, pô. Vai, atira ele. Não! Esse não pode ser o meu fim! Eu tenho que matá-la! Mano, como que o Magneto virou um Decepticon? Explodiu. O Heisenberg de cristal. Alpha. Ethan, eu ouvi explosões. O que aconteceu? Acabei com o Heisenberg. Agora tô indo atrás da Miranda e vou salvar a Rose. Não sem mim. É muito perigoso. Espera aí, tá ouvindo? Ethan? Rose? Ethan? Ethan, responde! Mia! Mas... Nossa filha. Ela é muito importante, não é? ela é tudo pra mim. Maceta aí, tá agora. Pra mim também. O Heisenberg já era. Você perdeu. O que vai fazer agora? Não sei, mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada, não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. E transou com ele pra criar a Rose. Ethan. Mia, você! Cadê a Rose? Chega! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o morfo? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha. Vai tomar no cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser salva. O Mega Miceto cataloga todos nós. Mas ela renascerá como minha filha. Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece!
Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos pais dela. E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tem mais valor como rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Não se preocupe. Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar o dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue. Tá bom. Os especialistas vão morrer, Eu mano. esperei por muito tempo. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não, mal posso esperar para rever minha filha legítima. Ah, acabou o game, né, velho? Acabou o jogo. A morte de Ethan Winters está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada, mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado o Ethan, eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando eu cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. 3 anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, capitão. O esquadrão está pronto. Então a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudança de planos? Não, isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Vamos nessa. Entendi. Canino, eu quero saber o que a BSA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Já faz um tempo desde a nossa última missão, capitão. Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da Miranda. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na Mia. Levar 5 tiros na cabeça também não é pra qualquer um. Sinistro. Tá, ok. Gente, mano. Enfim, cara, ela parecia tudo, menos um vilão Resident Evil. Olha só isso. BSA foram longe demais. Meu Deus. Parece bem complicado lá. Como pretende chegar até o objetivo? Primeiro vamos ter que acabar com essa coisa. Te dou cobertura, chefe. Vamos nessa. Cuidado com armas biológicas hostis. Entendido. Contato É, com o grupo de calma armas aí. biológicas hostis. A BSA. É pra quem o que trabalha, né? A BSA Trabalhava. trabalhava, não sei o quê.
É porque tem que jogar Revelation pra você saber por que o Chris não... Por que a BSA parou. Isso é por causa da Jill. Eita. Inclusive, o Revelation é o último jogo que a Jill aparece na franquia. Mas Assistindo no remake, né? Tô falando assim, cronologicamente. É. Depois de Resident Evil 3, a Jill aparece no Resident Evil 5. Depois do Resident Evil 5 é o Revelations. Olha o quanto de munição que o jogo me deu. Caraca. Quase 60 de munição, Ego. Tá louco, mano. Mas isso aí é. Mas é antes do Resident Evil 6, cronologicamente? É. Revelations é antes do Resident Evil 6. Caraca, cara, que estranho, pô. Pô, mano. Sei lá, que porra, só vai fazer. Pronto. Cara, por que a Jill não tava junto do Chris, tá ligado? Na campanha dele? Por que eles só criaram o Pierce? Quem que é Pierce, pô? Isso aqui é. Que porra é aquela? É tudo. Luta me cedo. Deve ser a localização da mina. Vamos. Cara, deve ter algum motivo. Deve ter acontecido alguma coisa porque eles não quiseram colocar a Jill. Eles devem ter gostado, porque não é possível. É óbvio que, mano. Tá ligado? Pô, mano. Pode estar fundando partículas infecciosas. É que é estranho, tá ligado? Pô, tu vê no E3, meu irmão, a Jill, ela tem muito potencial pra ter passado por todo aquele caos que foi o Resident Evil 6, tá ligado? Ela sobreviveu com esse espírito, pô. É que é estranho. Onde que tava a Jill quando o mundo tava basicamente sendo destruído por ela, tá ligado? É, isso é muitas pessoas se perguntam, mano. Em vez de fazer o Resident Evil 7 e o 8 nessa pegada, tipo, pra saber o que aconteceu com a Jill, com o personagem, né, principal, simplesmente eles desistiram da Jill. Pô, mano. Tipo, a Jill só tá no remake, Ego. Se for analisar, a última vez que a Jill apareceu foi no Resident Evil. Mas, será que no R10? Será que no R10 a Jill aparece? Ô, man, tem que aparecer, né? Porque ela é uma personagem muito importante. Ela não tá morta na franquia, tá ligado? É. Tô no local preparando o fogo de apoio. Devo levar um. Cara, Entendido. se fosse, mano. Cara, se fosse pra eles matarem a Jill e nem em um jogo, tá ligado? Com todo um plot, em que fizesse sentido isso. Pô, a Jill é a primeira personagem que eles jogam em Resident Evil, pô. Ela tá desde o começo de tudo. Ela tá antes do Leon, gente. Uhum. Junto com o Chris. O Chris é trouxeram de volta, beleza. Mas, pô, mano, e a Jill? Cadê a Jill, mano? Onde a Jill está? Sim. A gente não sabe o que aconteceu com a nossa querida Jill. Tá ligado? Pô, mano. Porque uma coisa que a Jill não tá é morta, pô. É. Que eles não iam matar a Jill. Ao menos não desse jeito, tá ligado? A gente matar a Jill e nem saber, tá ligado? É, minha mãe. Olhos castanhos, preciso de reforço. Nunca ouvi falar de uma colônia de luta crescendo tanto assim. Cara, mas uma coisa que eu tava dizendo aqui, mano, é que eu acho estranho, tá ligado? Eu entendo a ideia de você colocar um civil, um personagem sem treinamento, tá ligado? Não, pior que a ideia foi boa, pô. Foi. Resident Evil 7 é claramente o Resident Evil mais, tá ligado? É o mais creepy de todos, tá ligado? Que tem aí. Fácil, tá ligado? Só que, cara, não dá, tá ligado, pô? Só pra vocês terem ideia, eu já acho esquisito o Leon ter sobrevivido com o Siri. Porque ele era um policial no primeiro dia. Ele não tinha ele tinha um treinamento policial e tal, mas pô. Tá ligado, cara? É diferente, pô. É diferente, por exemplo, do Chris. É. Tá ligado? Inclusive nos 3 de Resident Evil 9, tipo, o Leon tá meio bombado, man. Tá. O cara com 51 anos nas costas, bombado. Tá ligado?
Tipo assim, eu até entendo a ideia, mas como eu disse, eu já acho o poder do protagonismo, eu acho meio esquisito, tá ligado? O Ian ser sobreviver ao Arkham City. Agora o Ethan, pô, já é outro nível, tá ligado? Nem policial o cara era, nem nada, tá ligado? Pô, mano. E principalmente ele sobreviver e chegar até onde ele chegou no Resident Evil 8 aí, tá ligado? Só que o pessoal ficou meio cabreiro quando foi anunciar, quando a Capcom anunciou que o Ethan seria o protagonista do Resident Evil 8, tá ligado? É, né? Porque a galera queria o retorno dos personagens, né? É, aqui só o Chris que retornou. Beleza, Lobo. Marcando o alvo. Eu queria pra analisar, cara, não tinha muito motivo pra continuar a história do Ethan. Com exceção do argumento de, ele é um civil, o jogo vai ficar mais assustador jogando com ele. Ligado? Beleza. Com exceção disso, cara. Recarregando agora. Um instante. Mano. Tem um enxame indo pra aí. Cara, com exceção disso, não tinha por que continuar a história do Ethan com a filha dele, sabe, sei lá mais o que, tá ligado? É. Ah! Deve ter alguma coisa estimulando ele. Ui. Ah, é. Nossa, a gente tá apanhando pra caralho agora. Pô, mano, é pro. Está funcionando. Vou apanhar. Está parecendo o mesmo de você. Logo vai desarmar. Demora um minuto para triangular o ponto. Tente manter o laser apontado ao máximo. Eu tô recarregando. Segura aí. Ih, caralho! Toma, porra! Recarreguei. Pra onde eu aponto agora? É que ele joga granada, pô, e aí nem explode a casa, tá ligado? A casa continua milagrosamente inteirinha. Levei. Filho da puta! Desgraçados! Ah! Ué, peraí. Toma essa. Ótimo. E nega-me cedo, deve estar embaixo. Ele volta muito pro final do jogo, cara. Cara, vou zerar o jogo acho que ainda hoje, já, porque já tá no final praticamente, mesmo. Descobri uma descida. Vou entrar. Vocês fiquem por aqui. Mas ele Capitão, tem eu DLC? comparei o alvo do Tem? vilarejo com uma amostra da família Baker e não tem sinal da edição de genoma que detectamos na série E. Essa coisa surgiu aqui. 1.300 de bala. Foda-se. Deixa eu ver o inventário. Caraca. Protegendo o Mega Miceto, é? Tem um grandão aqui! Vou precisar de reforço! Tem uma abertura no teto! Usa! Tá, tô indo. Aguenta aí até eu chegar.
Esse bichinho também na última dificuldade é uma merda, viu? É, eu acho. A arena é muito pequena, pô. Pode. Vou finalizar com o localizador. Não! Sabia que ia dar certo. Ih! É só dar um sinal. Ah! Eu tô recarregando. Segura aí. Recarreguei. Lógico, hostil. Pra onde eu aponto agora? Eu vou avançar. Maçã de cristão gigante, é. Esse aqui é o momento COD do jogo. Não, pior que o Autólogo tá na... até como tá na região mais isolada e tal, o Bruce tá tendo que enfrentar os soldados, até que tá feio. É. Tô entendendo essa história. Tipo, Como a Miranda sabia da existência da Rose? Um passarinho mofado contou. A gente pensa nisso depois. Foco no plano. tipo, no Resident Evil 4, pô, É o Mega Micete. Sinto. Alfa para esquadrão. Encontrei o Mega Miceto. Os Cadou saem dessa porra aí. o quê? Os Cadou que ela usa pra... Enfim. pros Lords que a gente enfrenta. Que ela coloca nos Lords que a gente... Explosivo N2 armado. Tem o suficiente para mandar o vilarejo pelos ares. Vamos cair fora e explodir esse lugar. Só quando eu acabar com a Miranda. Eu não vou arriscar mais. Eu vou entrar. Entendido. Apostos. Capitão, tô vendo a Miranda no local da cerimônia. Mantenha a distância. Não se mexa até eu dar a ordem. Eu sei que agora é tarde, mas a gente deve ter contado o plano pro Ethan. Não deu tempo. E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido. Mesmo assim, devia ter contado. É. Deve ser o laboratório da Miranda. Ó, agora. Coisa pra... É, agora vamos demorar pra ler isso aqui agora. É o Cadou aqui. Então estão usando isso para controlar as armas biológicas. Tá, quem vai começar a ler? Eu. Nome da cobaia Salvatore Monroe. Afinidade com Cadou baixa. Funções cerebrais baixíssimas. O Cadou causou alterações drásticas aos órgãos internos, deixando-os com aspecto de barbatanas de peixe e bexiga nadatória. Outra cobaia com divisão celular regular se transformou num peixe gigante. A cobaia fica descontrolada dessa forma. Defeitos demais. Não servirá a Eva. Ah, tá, o Salvatore resolveu sair do GTA 3 e foi pra esse jogo aí. É, exatamente. Só que eu acho que ele não tem um destino muito legal não, né, Drax? Lei da Usa a cobaia alcinante mitresco. Afinidade com Cadu, bastante favorável, funções cerebrais normais. Generação alta. A cobaia cura qualquer ferimento externo em segundos e faz de suas unhas gás em instantes. A regeneração rápida implica em porte avantajado. Observação. Devido à doença sanguínea hereditária, a cobaia deve ingerir carne e sangue humanos regularmente para manter a regeneração.
É, mano. As explicações que o jogo tá tentando dar. Suspeito que a geração buscada resulte em mutações descontroladas. Não servirá a Eva. Eva? É. Olha o cavalo do Heisenberg. Nome da cobaia, Carl Heisenberg. Afinidade com Cador bastante favorável. Funções cerebrais normais. Dispõe de órgãos elétricos com o NARC japônica. Estes órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia. Pode conduzir e controlar a eletricidade pelo corpo todo, permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal. Ótimo espécime, mas ainda inadequado a Eva. Acho que é homem, né? Acho que é inadequado porque é homem. Eva é menina. Isso aqui é a Dona Beneviento. Nome da cobaia, Dona Beneviento. Afinidade com Cadu, favorável. Funções cerebrais normais, apesar da doença mental grave. Fisicamente, ela não é diferente de humanos normais, mas pode criar uma substância que produz um sinal que controla plantas infectadas pelo mutamicida. Quando humanos absorvem o pólen de uma flor específica, ela pode fazê-los alucinar. Entretanto, é pouco desenvolvida mentalmente e dividir o secador entre as bonecas para controlá-las de longe. Não servirá a Eva. Cara, isso é viajado demais, mano. Mas pelo menos explica. É, eles tentam. Se é o suficiente, é 8.500. Porra, é essa? Sua mãe. Essa é alienígena. Ó ela aí, ela com o bebezinho. Essa é a Miranda? É. Ah, ela era cientista. Uhum. Essa aqui é a Aveline do Resident Evil 7. Olha a Aveline ali, ó. Gritando. Gritando, tá ligado? Pesquisador. Querida Miranda, sinto muitíssimo por encontrá-la pessoalmente. Não encontrá-la pessoalmente. Adorei visitar seu curioso vilarejo mais uma vez. No entanto, estou deveras ocupado. Porém, suponho que uma mulher imortal como você não deve se lembrar mais deste simples aluno de medicina semi-morto na neve. Sempre estimei as revelações que tive há 15 anos quando eu estive em seu vilarejo. Sua pesquisa me inspirou. Só de pensar que era possível transformar um humano infectado em um organismo visionário. Sabia que esse conhecimento facilitaria minha visão do próximo passo da evolução humana. Mesmo depois de 2 guerras mundiais e à beira de outra. Minha convicção nunca esmoreceu. Porém, percebi que depois de várias noites com discussões intelectuais que tivemos, que sua convicção é diferente da minha. Você queria trazer de volta uma única pessoa morta. Eu queria mudar o mundo. Seus experimentos com o mofo não me ajudariam em minha busca por uma infecção exponencial. Um vírus seria mais eficiente. É por isso, querida, que tive de deixá-la. Ainda me arrependo por não ter me despedido. Perdão pelas recordações, mas na verdade tenho notícias que podem lhe agradar. Encontrei a chave da evolução, o progenitor. Um vírus encontrado na África. O progenitor é de qual jogo? Resident Evil 5. Pretendo abrir uma empresa com amigos e colegas dedicados à pesquisa do vírus. Vou chamá-la de Umbrella. Igual o símbolo da caverna sobre o qual falamos. Dei mais um passo rumo à realização da minha visão. Espero que você também consiga atingir sua meta. Aprendi muito com você e serei sempre grato. Com carinho, e seu aluno vitalício, Oswald Spencer. Spencer? Aqui? Não pode ser. É. Quem é Spencer era aluno da mãe Miranda. Ih, a gente já esqueceu da franquia Resident Evil inteira agora. Pô, mano, é porque aqui em live é meio complicado. Tá ligado? Não tem esse conhecimento da franquia, amigo. A Eveline. Olha a mãe Miranda. Agora eu fiquei bugado. Quantos anos é? Pera aí, mas... Ó, pera aí, é a Mia? Pera lá, a Ih, Miranda... viado, a Mia tava aqui o tempo todo, porra. Caraca, véi. Ô, mano, a cabeça desse cara tá estranha. Ô, louco, gente. Achei que tá amassado o papel, né? Nossa, aí, mas foi um detalhe bem realista. Se fosse ficou meio engraçado, velho. Agora eu buguei, mano. Eu tô meio bugado com a história desse jogo. Pera aí. A Miranda...
esse projeto todo aí da Eveline, então isso ia ser em 2017, que é o Resident Evil 7, por aí, tá ligado? Não, é porque foi um tempo atrás, tá ligado? A minha trabalhava secretamente. Foi porque ela foi capturada pela Eveline. A Eveline que botou ela na casa dos Baker. Mas é porque, tipo assim, quantos a Miranda... É porque aí fala que a Miranda é imortal. Ela conheceu esse tal de Spencer aí, esse cara. É basicamente o dono da mansão do primeiro jogo. Quantos essa mulher tem, véi? Muitos. Aí, agora eu gosto de Eu nem sei se é quem que tá falando aqui. ela, né? ela? Já faz 100 anos desde que a gripe espanhola te levou. Na época eu era tão impotente. Mas agora eu posso te trazer de volta à vida com o Megamiceto. Tive que testar as capacidades degenerativas do seu novo receptáculo. Desmontei e revivi no regulador de Megamiceto, o cálice do gigante. Agora só falta fundir o Megamiceto nela. A cerimônia pode, enfim, começar. Depois que te perdi, fiquei tão arrasado que até andei em uma caverna pra morrer. Andei até uma caverna pra morrer. Queria muito te ver de novo. Foi aí que eu achei. Megamiceto, por puro acidente. Quando eu toquei na substância negra, minha mente foi invadida por esse... Pô, gente, esse jogo tá me deixando indignado, pô. Vai, continua aí. Megamiceto fragmenta e absorve A consciência de quem faleceu! Ok, eu entendo que tem o lance... Eu já achava viajado se Resident Evil 7, pô. Mas, caraca, mano. Eu sabia que se a sua consciência estivesse lá também, haveria um jeito de trazê-la de volta. Eu só tinha que achar o receptáculo certo. Quando voltei ao vilarejo, implantei o morro do Megamiceto nos moradores. Assim eu poderia controlá-los e fazer testes. Fiz experimentos em centenas de pessoas, só pra achar alguém perfeito pra você. Tentei até aumentar a eficiência da busca, criando um parasita que chamei de Cadu. Mas nenhum experimento deu certo. Alguns, como Alcina, chegaram perto da perfeição, mas a maioria virou de cano. Certa vez fui procurada por uma organização que se propôs a me ajudar. Dei a eles um pouco do morro e seu DNA. Mas eles só geraram outra falha. Eveline. No entanto, não foi um fracasso total. Graças a eles, eu soube da Rose e senti que ela seria o receptáculo perfeito. Houve interferências, mas consegui verificar a adequação dela. Agora eu concluí minha pesquisa. Eu esperei tempo demais para vê-la de novo. Tipo, resumindo a história da Miranda aqui. A mãe dela, a filha dela morreu no passado. Ela ficou muito triste e encontrou essa caverna. Quando ela encontrou essa caverna, ela pegou né, esse Cadou, né, e começou a fazer esses experimentos. Ela encontrou o Spencer, conheceu o Spencer, ele era aluno dela, tá ligado? Nesse vilarejo. E meio que, né, ele descobriu as paradas gays. Oi, Draco, já vai dar 9 horas. Mostra as mãos! Olhos castanhos, aqui é a Alpha. Cadê a Miranda agora? No local da cerimônia. Ela tá lá parada, não sei o que tá fazendo. Cacete. É você mesmo. Que bom que está a salvo, Mia. O que faz aqui? Eu fui capturada e usada em experimentos. Peraí, você disse Mia? Mia Winters? Em pessoa. E aí, como anda a situação? Meio que uma guerra, nada que não cuidemos. Não se distraiam. Foco na missão. Eu tô indo pro local da cerimônia. Pera. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, cacete! Prometeu que ia nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos pra cá, tudo! E eu não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga, cadê meu marido? Cadê minha filha? O Ethan se foi. Não consegui salvá-lo. Mas eu posso salvar a Rose. Vem. Não é seguro aqui. Como assim ele se foi? Ele morreu. Desculpa, Mia, mas temos que ir. Temos que destruir o vilarejo. Não, você tá errado.
Eu tentei guardar segredo, mas... Você não entende o quanto ele é especial. Como assim? O Ethan tá vivo, gente. O que tá rolando? Tem alguém aí? Mas que frio. Agora o Ethan foi parar no inferno da mitologia nórdica, gente. Virou God of War. Eu cheguei aqui. Meu Deus, que gelo. Ele tá com as mãos inteiras. É. Merda. Meu corpo. Você é tão burro. Evelyn, como você está aqui? Você tá morto. Morto? Então, a Miranda... Ela... Não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Errado. Não foi a Miranda. Você tava morto o tempo todo. Que conversa é essa? Eu ainda... Viu? A Miranda não te matou. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse... Lembra? É. 3 anos atrás, na casa dos Baker, você foi assassinada pelo Jack. Você morreu lá, anos atrás. Impossível. Nem pensar. Não era nem pra você estar andando por aí. Para de zoar comigo. Você não devia estar andando. Vai se fuder! Eu tô o quê, então? Eu fiz aquilo tudo. Rose. Mia. Eu... Entendeu agora? Seu corpo inteiro não passa de mofo. Você nunca mais vai ver sua família. Família? Família? Não. Rose. Eu tenho que salvar a minha filha. Você já está morto. Morto. Eu vou salvar a Rose! Quer achar a explicação, Ego? Não faz sentido. Gente, não faz sentido. Mas vai ter um plot twist.
O jogo tem umas ideias legais, é que não parece Resident Evil, mano. Sei lá, tá num nível de viagem além, tá ligado? Ethan, você estava tendo um pesadelo. Do que salvou ele, mano. Duke? Sua batalha com o Heisenberg foi um espetáculo. E pensar que Miranda ia dar as caras. Quanto tempo eu passei apagado? Já tá quase amanhecendo. Duke, eu preciso de um favor. Me leva até a Miranda. Eu imaginei, já estamos a caminho. Vamos chegar já já. Valeu. Mas, Ethan, tem certeza disso? Seu corpo está, bom, desmanchando. Ai, tenho. Que besteira eu perguntar. Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso. Quem é o Duke, gente? É, né? Chegamos. Será que é o Duke no mercado? Senhor Winters, infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo. Está preparado? Tô. Não tem outro jeito. Eu preciso ir. Agora é. O objetivo é matar a mãe Miranda. Pior que essa batalha dá uns 10 minutos, mesmo. Pô. Eu vou terminar lá pra. Eu vou terminar lá pras 9h30, velho. Deixa eu já só me preparar aqui pra acabar mais rápido. Aí eu também quero pegar. Pera aí. Aqui, ó. Tem como fazer, não tem não. Quero fazer munição de magno, aí uma batalha bem mais rápida. Acho que esses dois aqui acho que resolve minha situation. Sai da frente! Precisamos desses porra, gente. Preciso avançar. Lado. Pequena Eva. Minha filha linda. Venha cá. Eva. É você? Ai, como senti saudade. Que? Meu poder está indo embora. Rose! Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega a Rose! Já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu. Meus desejos se concretizarão! Rose é minha! Ela virou um boss Dark Souls, velho. Mano, não, gente, isso aqui não é Resident Evil, gente. Não dá, mano. Isso não é Resident Evil, pô. Não, isso é Resident Evil, gente. Você cumpriu o seu propósito. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Miceto glorioso de modo admirável.
preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. E para sempre. Você Ela já tá na segunda fase já. Como pode me negar isso? Por que você não percebe que a Rose é minha filha, não sua? Este é. Cadê a porra? Não, errei o tiro, velho. Errei o tiro de novo, velho. O Mega Míssil me salvou das garras do desespero. Ele me deu este poder extraordinário. Terceira fase, é. Ele só conseguiu te deixar maluca. Afinal, todos morrem cedo. Cadê? Ó, ué, cadê? Aqui. Sinta a fúria do Deus Sombrio! Foi? Eu acho que foi. Acho que foi, hein? Foi? Foi uma porra. Fica com o pé da bomba. Agora, Sr. Winters, acho que é hora de você deixar tudo em minhas mãos. Pode descansar. Até parece. Se eu Cadê ela? combinar Rose com o Max, enfim, poderia manifestar minha filha. Espere um século. Um século! Tudo por hoje. Isso te matará. Acabou. Por que interfere? Você não precisa fazer Rose tão perto da morte, não? Ela é minha filha, sua maluca do cacete. Seu tempo se esgotou! Morra! Eu vou realizar os meus sonhos. Eu posso assumir Ah, não tem a... eu quiser. Até suas É mesmo, é. Essa aqui. Já vi um humano sobreviver sem coração. Tem certeza de que não é um de nós? Os aldeões, os 4 novos filhos, não tinham como suavizar meus anos de solidão. Nunca pensou que o problema pode ser você, Miranda? Foi! Este é seu fim, então, Winters. Pra aqui e cortar pão. Para garantir que eu... Mira! Mira, caralho! Eu vou te dar para o Mega MC cada célula do seu corpo. Foi. Acabou, é. Acabou. Minha filha! Minha Eva! Rose. Tá tudo bem, Rose. Tá tudo bem.
Ethan! Ethan! Vamos, Ethan. Vamos, Ethan. Acorda! Chris, Ethan. Você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ethan. Temos que ir. Não para, Ethan. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete! A Mia tá te esperando. Ela tá viva, ouviu? Viva! Mia. Me desculpa. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei, ei! Ei! Peraí, ele falou, esse eu chamo. Foi pra Rose ou foi pra Chris? Qual é? Fale você mesmo. Agora vem, não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Merda! Adeus, Rosemary. O bebê de Rosemary. Ethan. Vai, papai Chris. Rose? Vai! Vai, decolar! Já! Espera! Cadê o Ethan? Ué, mas ele falou que mas o Chris falou que ele tá morreu. A gente tem que se afastar. Não! A gente não pode ir, não sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não antes de você me contar cadê o Ethan. Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o que tá acontecendo? Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Ô, Drax, fala cena séria, hein? Ô, Drax. Chris. O Drax viu ali também e estragou tudo. O Chris, eu te mandei sentar. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu te mandei sentar. Eu sinto muito. Capitão, você precisa ver isso. A BSAA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Um zumbi é. Ordens, capitão. Busque o resto do esquadrão. Trace uma rota pro QG da BSAA Europa. Alguém vai pagar. Village, vilarejo. Resident Evil Vilarejo.
então acabou essa desgraça. Mano. Diga, Ego Negro. Agora são os créditos? Ainda não. Ué. Nem lembro. Dá a sua opinião lá, Ego. Na verdade, não. Antes, né, pô. É isso, né, gente? Pô, foi um jogo aí. Deixa eu considerar vocês primeiro tudo que jogou e tal. Vocês conhecem Resident Evil melhor que eu. Cara, eu que jogo Resident Evil, mano. Cara, eu vejo muita gente que não gosta do Resident Evil 8. Assim, eu não critico as pessoas que não gostam do Resident Evil 8, por causa que realmente tem umas coisinhas que eu olho assim e falo, meu, eu não precisava ter no jogo, tá ligado? E a questão da história, tem muita gente que fala que é uma história ruim, mas a história explica, pô, que a mãe Miranda é velha e que o Spencer, a ideia do Spencer fazer o vírus progenitor, veio daí, tá ligado? Veio da Miranda, tá ligado? Então quer dizer que o símbolo da Umbrella é mais antigo do que a própria Umbrella. É, exatamente. Mas será que ele era do... Esse símbolo desse cara era do que antes? Era de alguma... Não, ele vê símbolo no vilarejo. O Spencer viu esse símbolo no vilarejo. E ele pegou, né, esse símbolo e criou a logo dele, da Umbrella Corporation. Tá ligado? O que será que é esse símbolo, né? Acho que não tem informação sobre, né? Deve ser um símbolo extremamente antigo. Na verdade, a gente falou, aí parece que é o símbolo do Cálice do Gigante. Tá ligado? Deve ser algum mito local, alguma coisa. Aí ele só achou bonito o desenho, tá ligado? A artezinha do desenho. E ele falou, cara, parece um guarda-chuva. Vou chamar de Umbrella. Bom, gente. Mas qual a nota que dá pra esse jogo? Cara, assim, ele não é 10 de 10 não, tá, gente? Tem umas coisinhas que realmente eu não curto muito. Pro 7 você deu 10? O 7 acho que nem lembro, acho que eu dei não. É porque eu ia dar depois de terminar as DLCs, eu não dei a nota. Ó, a minha nota pro Resident Evil 7 é um 9, com certeza, um jogaço. Já pro 8, a minha nota é 7. E quer dizer então que pro Resident Evil 9 a nota vai ser 8? Não sei lá, velho. Talvez o Resident Evil 9 seja um 10. Tá isso é interessante. E o Resident Evil 10, será que a nota vai ser 11? E o Resident Evil 11 a nota vai ser 12. Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou, salve nossa filha! Então a mãe fugiu com a criança, enquanto a floresta era consumida. A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas. Tá, mas continuando aqui, né? Inclusive, essa música que toca aqui no final do Resident Evil, ela é boa pra caralho. Porque, cara, a música basicamente fala a história do jogo inteiro agora, mano. Tá ligado? Inclusive, gente, uma crítica tendo ao final desse jogo, é um final emocionante pra cacete, tá ligado? Porque realmente é a história de um pai em busca da sua filha, mano. Enquanto o 7 foi em busca da sua esposa, o 8 é em busca da sua filha. Inclusive, o Ethan foi estudado, viu? O Ethan foi estudado pela mãe Miranda. É isso que eu fiquei meio que na dúvida. Todos esses 3 anos, a Mia era a mãe Miranda? Eu buguei agora. Assim, depois que a Rose nasceu, sim. Tá ligado? Depois que a Rose nasceu, a mãe Miranda rondou, viu que, pô, um filho nasceu do Mutamiceto, né? Que foi o bagulho lá do Resident Evil 7, né? Que a Evelyn tem, o mofo que a Evelyn tem. Aí ela falou, pô, os dois tinham mofo, né, no corpo. Tanto o Ethan quanto a Mia. Ela viu uma oportunidade ali. Então a Mia tá morta também. Não, a Mia tá viva. Eu falo morta assim, nesse sentido aí, tá infectada. Ela tá infectada. É porque ela não morreu. A menina não morreu. Ela só realmente tá infectada. Já o Ethan, ele já tava morto o tempo inteiro. Na verdade, a Mia tava morta também. A Mia tava morta também. Até porque você mata ela no jogo. Por causa que a gente mete bala na cabeça da Mia. Lá no início do Resident Evil 7, tá ligado? Ela já tá com mofo. Enfim. E pelo que dá a entender, o Ethan pegou o mofo depois de levar bala. Não, depois de levar o soco do Jack. O Ethan morreu por um tempo. Aí a Evelyn conseguiu botar o mofo nele.
Aí, né, por isso que ele consegue colar a mão com o grampeador no Resident Evil 7. E também a perna com a água benta. Ah, tá. Mas eu fiquei na dúvida aqui. Cara, mas como que o Mofo tava no Ethan esse tempo todo e o Ethan continuou vivendo uma vida normal, sem nem fazer a menor ideia, tá ligado? Não, eu acho que, tipo assim, ele sentia dor. Tava na cara que ele sentia dor, tá ligado? E também a família Baker, ele sentia dor quando fazia as paradas também, tá ligado? Porque tem algumas reações do Resident Evil 7 que você percebe que realmente ele sentia dor quando o Ethan matava eles, tá ligado? Quando o Ethan metia bala na xereca da Margaret lá, tá ligado? Cheio de inseto. Ela sentia dor, Ego. Todos eles sentiam dor. Não, eu não falo nem disso. Eu falo, tipo, quem tinha o Mofo não virava mofado? O que aconteceu com o Ethan? Não exatamente. O mofo que a Evelyn colocou na casa, ele tomava vida própria. Porque a Evelyn quis que ele tomasse vida própria, entendeu? E o Lucas estudou isso. O Lucas foi estudando sobre o mofo e ele acabou tirando um pouco de vantagem disso, tá ligado? Pra fazer as maluquices dele. Porque o Lucas, ele é assim, ele é louco, tá ligado? Ele viu uma oportunidade ali, tá ligado? De fazer as loucuras dele. Principalmente, sabe, lembra quando ele mata, o Lucas mata o amigo dele, aquela fita de vídeo de feliz aniversário? Eu acho que sim. Então, ali, pô, mostrou que, tipo, ele era sádico antes da Evelyn, tá ligado? Ah, antes da Evelyn? É, antes da Evelyn, meu nobre. O Lucas é psicopata, meu parceiro. Mas quem tem o Lucas? Não, porque, tipo, quando o Chris mata o Lucas em Not a Hero, tipo, o Lucas, pelos arquivos, pô, o Lucas já sabia da Evelyn, ele já trabalhou lá na Umbrella, tá ligado? O Lucas, ele tava envolvido nesse negócio do Mutamiceto, tá ligado? Sim. Já aqui no jogo é o Mega Miceto, que é basicamente aquela porra gigante lá, o Cadou, tá ligado? Que foi o que a mãe Miranda encontrou, né, anos atrás. E tipo, ele explica, né, como ela encontrou o Cadou. Tipo, basicamente, depois que a filha dela morreu, ela ficou triste e acabou entrando pra uma caverna até morrer. Ela queria ficar morta também. Depois que ela tocou naquela porrinha grande lá, e aquela parada preta começou a percorrer pelo corpo dela, ela começou a ter vislumbres do futuro. Ah, não, mano. O pior que não é vislumbres, é basicamente, parece que aquele mofo deu inteligência pra ela, tá ligado? Deu conhecimento que ela precisava. É porque isso é uma parada que eu buguei, tá ligado? Qual a origem do Mega Homicida, exatamente? Surgiu na vila que a gente destruiu agora. Então o mundo de Resident Evil basicamente surge esses parasitas, essas maluquices meio que naturalmente, né? Tipo, a plaga mesmo tava lá naquela ilha do R4. Sim. Tá ligado? A plaga que o Cedro foi lá, pegou e fez toda a maracutaia dele lá. Sim. Já aqui é a mesma coisa de parasita, tá ligado? Porém, o parasita já tava dentro da ilha, já tava debaixo do negócio, que nem o Resident Evil 4. Sim. Por isso que muita gente acha o 8 não tão original assim. É muito parecido. Pô, a maleta, é a maleta, tem a prova toda aqui, pô. O narrador, a vírgula, aceita tudo, tá ligado? Com exceção da parte mais do drama, né? Com exceção disso daí, tá ligado? Pô, mano, é que... Cara, isso é a coisa do Gary Images, velho. Caralho. Cara, a gente vai assim, eu acho que o que já vai acabar o sítio, vai acabar... Fala. Não, mas vai jogar ainda a DLC, né? Vou jogar a DLC. Eu falo nada enquanto jogar a DLC, pô. E é isso, meus novos. A minha nota foi qual mesmo? Nota 7. E aí está a cena pós-crédito. Usando o anel de casamento do Ito. Que eu não sei como. Eu não vi o Ito dando esse anel, tá ligado? Conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua, ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá, aí daria pra tocar, mas seria bem gelado. Deu spoiler de Pragmata aí, viu? Você é engraçadinha. Eu não acho que seja tipo uma orca na lua. A Rose. E
E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Pô, ela tá falando em túmulo vazio, mano. É. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. É, eu a encontrei. Onde mais? Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você, Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Quantos anos faz? Você controlou bem, hein, Rose? Se parece muito com ele, sabia? Ele conheceu o Ethan. Eu sei. Ela tem 16 anos, Evelyn. Inclusive, agora vai aparecer um negócio aqui. Tem uma pessoa ali no fundo, né? Sim. É o Ethan. A Capcom botou o modelo do Ethan bem aqui nessa porra, mano. O Ethan no fundo, tá ligado? Como ele tá vivo, a gente não faz ideia. Não, a questão é, ele não tá vivo. Ah, essa é um easter egg. É, só um easter eggzinho. O pessoal conseguiu usar a câmera livre nessa cena, tá ligado? A história do pai chegou ao fim. Tô triste. Caraca. Tá, a gente conversa mais aqui. Tá tarde pra caraca. Já a live tá muito grande. Mano. Eu tenho que apertar alguma coisa aqui? 7 horas e 11 minutos que zeramos o game. Foi rápido, né, mano? A gente conseguiu umas coisinhas aqui que a gente não importa, dar uma salvada aqui, só pra deixar salvo. Esse aí, meus nobres. Terminamos Resident Evil 8! E, meus nobres, agora temos aqui, ó, Sombras da Rose, que é a DLC que vamos jogar depois, meus nobres. O Mercenários aqui não é só modo extra, só pra ficar brincando mesmo, né? Esse aqui não tem nada de história, tá ligado? Mas o próximo é Sombras da Rose, que já é DLC de história do game. E é curtinha, acho que em 2 horas dá pra terminar. 2 horinhas acho que dá pra terminar ela. Ou 12h30, né? Umas 2 horas e meia. Mas enfim, meus nobres, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço a todos meus nobres. Valeu, meus nobres. Seus vermes.